estamos aqui em Cachoeira do Sul para gravar o nosso primeiro podcast das Gêmeas. Isso aí. Muito feliz, realizada e emocionada. E que estúdio, hein, Tataia? Que lugar sensacional, né? Cachoeira merece, né? Cachoeira merece um lugar como esse. Podcast Estúdio, aqui na Clínica 7/12 Lounge. Difícil esse nome, né? Mas Muito. é lindo. Chique. Isso mesmo. Então, bem-vindos ao nosso primeiro podcast em Cachoeira do Sul. Mas não é o nosso primeiro podcast, né? Não, mas na cidade, na nossa terrinha é. É, e é especial, né? Muito, muito especial. Especial demais. Mas vamos falar um pouquinho para nós dar esse início, porque a gente tem muita coisa para conversar com os nossos convidados. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Daquelas pessoas que investem em conteúdo de verdade, não só porque eles querem investir para saírem aí nas mídias, mas porque eles acreditam num conteúdo bom, né? Que é o nosso podcast. Primeiro eu vou falar da nossa amiga Cléria Puntel, que é dali de Cabrais, que ela tem a loja Virou Mania. A loja da Cléria é moda feminina e masculina. Ela tem lingerie e sex shop. E ela trabalha com a marca Petit Jolie. Nós somos clientes dela há muitos anos e ela é nossa cliente. É, mais de 20 anos. Mais de quase e ela é 20 nossa anos. cliente, né? Só faz cabelo com a gente. Isso. E ela tá aqui, junto no podcast das Gêmeas. Vai lá no Instagram dela, Virou Mania, é o nome da loja. E lá acessa o Instagram, acessa as roupas dela, chama ela, se tu gostou de alguma roupa, de algum look, né? Inclusive esse blazer que eu tô é da loja dela. Já tô fazendo uma propaganda aqui. E ela traz em Cachoeira do Sul, né? Ela Isso traz mesmo. assim e vende na tua casa, ela leva na tua casa. É verdade, esse é um detalhe bem importante. Depois nós vamos falar da editora Vento Sul, que é uma editora de livros que falam somente da palavra de Deus e da transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida. E eu trouxe esse livro aqui, ó, Esposa em Modelação, que é um livro que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vocês, mulheres, principalmente mulheres, mas é para homens também, se lerem, vão gostar e se identificar muito. E esse livro tem uma história aqui dentro desse podcast que depois nós vamos contar. E claro, não podia faltar as embalagens Pavim. Falem um pouquinho das embalagens Pavim e Quilha, né? Que são os guris que são sócios. E quando eu entrei em contato com eles, eu disse, não, a gente pegou pessoas que têm a ver com a vida do nosso convidado também, né? É verdade. E outra coisa, assim, ó, o meu filho, Lucas, trabalha nesse lugar. E aonde eu vou em Cachoeira agora é assim. Fui lá e disse, eu quero ser atendido pelo Lucas. O Lucas tá aí, eu quero que ele me atenda. Então o Lucas já tá até famoso, né, em Cachoeira, porque trabalha nas embalagens Pavim. Isso mesmo. As embalagens Pavim, eles trabalham com embalagens, produtos de limpeza, confeitaria e lancheria. E eles têm unidades em Cachoeira do Sul, Santa Maria e Agudo. É embalagens Pavim e Killian, né? Isso que são mesmo. os guris que são sócios. Isso mesmo. Muito Então, obrigada pelos guris aí por que este entraram, apoio. né? Nesse apoio. Isso Muito aí. legal. Muito bom, muito bom. E as nossas redes sociais. @podcast das Gêmeas, vai lá, nos siga, olha os nossos conteúdos, são relevantes. Estamos no Spotify como Podcast das Gêmeas e no YouTube como Podcast das Gêmeas também. Vai lá, se inscreva nos nossos canais, assista os nossos vídeos, mande para as amigas, para os amigos, tem muito conteúdo relevante e conteúdos de histórias que inspiram, porque é isso que nós fizemos aqui. Trazemos pessoas com histórias inspiradoras, com identidade, né, que tem propósito, são pessoas que sabem o que vieram fazer nessa terra, né, então assim, tem cada história linda, né, Tataia? E essa de hoje, então, eu creio que vai... Não, tem que viralizar aqui em Cachoeira do Sul, gente. Com certeza. Então vamos parar de enredos e vamos falar dos nossos convidados? Vamos. Anuncia nossos convidados aí, então. Então, os nossos convidados, a gente foi inspirada por Deus para trazer eles aqui. Eu quero dizer que vocês são especiais nas nossas vidas. Eu creio que a gente vai poder compartilhar e conversar sobre muitas experiências que a gente já teve, né? Mesmo a gente não convivendo diariamente, a gente sabe que com Deus isso não tem a ver, mas tem a ver com a conexão que ele traz, né? Então eu quero apresentar para vocês Dudu Moisés e a Carol, sua esposa. Tem que ser assim, Carol. Carol, sua esposa. Porque eles são os pais da Liz. São os pais porque a gente também tem muita história, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre a Liz depois. Então se apresentem para o nosso público, né? Fiquem à vontade, falem aí o que... Vamos começar, Dudu, aí, por ti. Então vamos lá. Boa tarde, que Deus nos abençoe, que seja um podcast muito abençoado, né? Feliz em estar participando. Confesso que não sabia de toda essa estrutura, não sabia do tamanho desse podcast, dessa parceria que já é um sucesso, né? Que é o podcast Estúdio e do podcast das Gêmeas, né? Mas aumentou a nossa responsabilidade depois dessa abertura aí de vocês, né? Fico muito feliz, a gente
A gente sabe da história que a gente tem, né? Muitos e muitos anos de amizade, de parceria, de histórias, né? E tô muito feliz em poder compartilhar aí com as pessoas que vão estar nos escutando depois pelas redes sociais, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da minha história com a Carol. Pra mim é um prazer estar falando junto dela, porque eu não tô muito acostumado a dar algumas entrevistas, participar de alguns podcasts com ela, porque ou é sobre futebol ou é sobre política. E a Carol normalmente não tá muito próximo da política nem do futebol. Mas como hoje é uma ocasião muito especial, eu tô muito feliz e prometi pra ela que vou deixar ela falar também, tá? Que vou deixar o espaço dela também. Mas que Deus nos abençoe, que seja uma benção. Amém. Amém. Então, sou a Carol, esposa do Dudu, como vocês já disseram, né? Também é uma honra, também, como a gente já falou antes, né? Uma honra poder abrir, né, esse podcast aqui em Cachoeira, né? Sermos os primeiros convidados. E a gente tem uma amizade, um carinho muito grande por vocês, fizeram parte da nossa história em vários momentos, muito especial, né? Temos muitas histórias já para contar. Então, me alegrei muito e creio que realmente foi algo de Deus, né? Amém. Então, vai ser uma honra ter esse tempo com vocês aqui. E esse nosso, vocês estão dando, além de dar um pontapé inicial aqui em Cachoeira, vocês estão dando também, a gente está começando uma série só de casais. Que depois nós vamos fazer outros podcasts com outros casais também. Que são pessoas que trabalham juntos, né? Que se ajudam na vida profissional e que buscam a vida espiritual juntos também, né? E quando a gente escolheu vocês, assim, e a Carol agora falando, assim, eu fiquei bem emocionada de escutar, acho que eu vou chorar bastante. E eu até fui lá nas nossas conversas no WhatsApp, sabe? Porque eu me lembrei, assim, de várias coisas que a gente passou, até de se ajudar em oração, dos sonhos que a gente já teve uma, né, com a outra, e eu fiquei me emocionando, assim, eu acho que vai ser bem emocionante essa nossa conversa, né? É verdade. Mas vamos começar pelo início, tá? Primeiro que a gente já conhece, né, a família do Dudu há muitos anos, desde a época da nossa mãe, né? A tua família já é uma família bem conhecida e tradicional de Cachoeira, então a gente já se conhece há muitos anos. Mas Deus nos ligou mesmo, verdadeiramente, assim, que nos entrelaçou, foi no ano de 2015, né? Bem no finalzinho ali. Eu já vou emocionar. Que eu me lembro que o futebol une as pessoas, né, Dudu? Eu amo futebol, né? E sempre falo que Deus tá no futebol também. E eu me lembro que nós estávamos passando por um período, assim, na época que eu era casada, que o meu filho precisava sair de Cachoeira para jogar futebol. Ele era tão novinho, ele ia fazer 10 anos ainda, né? Nem tinha 10 anos. E daí a gente colocou a loja para pegar um sócio da Power Extreme, né? Eu tenho tanto orgulho de falar isso que quando eu vi no Instagram e tu me falou que estava em reforma, eu disse, tu vê, né? Eu fui uma das que construí essa loja e o quanto deu certo, assim, mas foi por muita perseverança, né? E eu me lembro, assim, que um dia o Edmar chegou pra mim e disse assim, eu acho que eu consegui um sócio, o Dudu, irmão do Moisés. Ele tá com a... O Dudu Moisés, irmão do Antônio. Ele quer sair de onde ele tá, de Caxias, acho que tu morava em Caxias, né? E ele quer vir embora pra Cachoeira, quer mudar de vida, por vários motivos e coisa. Eu disse, eu agradeci muito, porque eu orava muito. Porque eu não ia dar conta de ter um negócio, trabalhar no que eu fazia, que era no salão de beleza, e cuidar da loja, eu não tinha como fazer isso. Era muita responsabilidade pra mim. E eu me lembro da cena, assim, que o dia que nós fomos almoçar lá no Antônio, e que eu me lembro que todo mundo saiu da garagem e ficou só eu e tu, eu me lembro dessa cena. E que eu chorei pra ti, eu disse assim, Dudu, se tu soubesse, assim, ó, o peso que tu tá tirando das minhas costas. E o quanto eu sou grata à tua vida por tu encarar essa, sabe? Eu me lembro, assim, daquela cena e do sentimento que eu tive, porque ninguém sabe, só eu e Deus sabemos o que eu estava sentindo naquele momento. Por quê? Porque eu não ia dar conta de ter um negócio e dar continuidade sozinha. Eu estava perdendo o meu filho e meu marido dentro de casa, que eles iam ter que sair de casa, né, para poder buscar um sonho, assim, que é tão distante, né? Menina, imagina, ele tinha 9 anos, o Matheus. E tu sabe que o futebol é uma coisa muito doida. Aí tu largar toda a tua vida pra isso, mas Deus colocou tu na minha vida principalmente. E eu sei que, nós não vamos falar das coisas ruins, mas eu sei que foi um desafio muito grande pra ti depois, né? Porque depois acontecem outras coisas, mas esse momento, eu quero falar desse momento, de quando tu aceitou, e do que eu senti, e do que só eu sei o que foi pra mim, foi muito especial. Eu também fiquei emocionado, né? Porque... Pra quem tá nos escutando, vai nos escutar, essa história de eu retornar pra Cachoeira foi assim. Eu não tenho formação em faculdade, o que eu gosto de fazer é vender. Eu sou apaixonado por vendas, né? Independente do segmento, assim, eu gosto de vender. E
E eu fui, durante 3 anos, vendedor da loja Lebes aqui em Cachoeira, né? E pra te ser gerente da loja Lebes, tu tem que ser por um período um dos melhores vendedores da empresa local, né? E eu coloquei o meu nome, eu era um dos melhores vendedores, eu coloquei o meu nome num processo seletivo para trainee e eu me tornei o primeiro gerente formado em Cachoeira. E na época eu até estava afastado da igreja, mas coloquei em oração esse sonho para Deus, né? E pedi, porque eu morava com a minha mãe, com a minha falecida avó, na época a avó era viva, eu tinha uma rede de relacionamentos muito forte em Cachoeira, dos meus amigos, o nosso time de futebol, que depois aconteceu tudo que aconteceu com Elite. Mas rapidamente, assim, eu senti muito de Deus que era pra mim ir embora. E eu fui embora pra São Jerônimo, fui embora pra Porto Alegre e fui embora pra Caxias. Tive 3 experiências, assim, num período de 4 para 5 anos ali. E aí chegou uma época em Caxias que eu ganhava muito bem. Quando eu digo muito bem, não vou falar de valores, assim, mas assim, ó, eu tinha, na época, 25 para 26 anos, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu era muito feliz no que eu fazia. Eu era muito abençoado, assim, mas eu tava afastado, eu sentia um vazio que eu não era apaixonado por aquilo ali, né? E acabei comprando apartamento em Caxias, pensando que eu ia ficar por lá, né? E a minha mãe passou por um procedimento cirúrgico no coração. Ela colocou aquele stender, né? Uhum. Aquela molinha no coração. E eu ficava o dia todo falando como é que a mãe tava, né? Eu não tava feliz lá em Caxias, né? Só que eu não me sentia em paz porque Deus me levou pra lá. Uhum. E como que eu vou trapacear? Eu preciso de uma resposta de Deus, né? E eu confesso que nas principais decisões que eu tomei na minha vida, poucas delas eu coloquei na mão de Deus. Uhum. Eu sempre fui na força do braço, né? E eu tava passando por um momento difícil, assim, longe de casa, longe dos meus amigos, sofrendo, assim, por causa da mãe, tudo, queria dar um auxílio pra ela, né? E um dia eu orei e pedi pra Deus que se não fosse de Deus essa resposta de eu voltar pra Cachoeira e fazer a sociedade com vocês ali na Power Extreme, eu não viria. Porque tem que ser de Deus, porque Deus que me abriu uma oportunidade, né? Uhum. E da minha vida, assim, com Deus, eu acho que essa é a principal, assim. Porque hoje eu estar aqui, hoje eu me tornar quem eu me tornei, conhecer a Carol, me tornar vereador, investir em outras coisas, foi porque Deus me deu uma resposta, né? E eu me lembro que 2 semanas antes, um pouquinho demorado assim, mas vocês vão entender. 2 semanas antes de eu conversar com vocês lá em casa, lá no Antônio, principalmente contigo, um amigo meu me ligou. Ele é cristão, na época ele já era cristão, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus em Butiá, em Arroio dos Ratos. E ele me ligou e disse assim, tu tá sentado? Eu disse, por quê? Porque eu sonhei contigo essa noite e Deus te mandou uma música. E o nome da música era É Tempo de Voltar. Então, assim, eu nunca tive tanta convicção da minha vida que era pra mim voltar. Independente de qualquer coisa. Era pra mim voltar. Passar por o que eu tivesse que passar, era pra mim vir. Só que pra mim isso era muito louco. Porque eu era entre os 5... Nós éramos 130 lojas. Eu tava entre os 5 melhores gerentes da rede. Com uma possibilidade de me tornar supervisor da empresa, assim. E pra quem não é formado, pra quem não tem uma formação acadêmica, aquilo ali pra mim era o meu sonho. E aí aconteceu tudo isso, eu vim pra cá, aceitei o desafio de vocês, né? Eu posso dizer que eu fui muito feliz ali dentro, porque eu fiz muitas amizades ali dentro. Muitas mesmo, desde a época do Edmar, aquela boleirada que ia pra dentro da loja. Ele ajudou muito a eu me inserir nesse nicho do futebol. E uma das coisas que eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram, pelo que vocês fizeram por mim, pelo que o Edmar fez por mim. E hoje eu vejo o Antônio fazendo pelo João Pedro, que é o meu afilhado, o que o Edmar fez. Eu não sei se eu estaria disposto a fazer isso pelo meu filho, porque ele abriu mão de absolutamente tudo mesmo pra ficar com o Matheus, né? E hoje o Matheus tá aí, né? Um baita de um homem, né? Jogando profissional. Então quer dizer que as coisas elas vão se encaixando. Eu sou muito grato a Deus. E aí depois disso, aí
eu já tava conhecendo a Carol no início, as coisas acabaram dando certo, eu acabei me tornando vereador, acabei comprando o ginásio ali que eu sou proprietário também, então eu não tenho dúvidas que era pra mim vir. Tanto que se hoje eu tiver qualquer tipo de possibilidade de ir embora pra Cachoeira, eu jamais iria embora de Cachoeira, porque eu sei que Deus plantou uma sementinha aqui há praticamente 9 anos atrás, né? E que a gente tem colhido bons frutos, né? Então esse é o início do nosso E o testemunho. detalhe de tudo é que eu ainda não era cristã nessa época, né? Tava conhecendo ainda. E quando ele me falou, faltava uma semana pra mim ir embora definitivo pra Caxias. Eu tinha, né, eu morava sozinha, tinha vendido todas as minhas coisas, entregue a casa. E ele simplesmente, de um dia assim, não, a gente não vai mais, tu não vai mais vir porque eu vou voltar pra Cachoeira. E eu não entendi nada, né? Porque Deus tinha falado pra ele, mas não tinha falado pra mim, né? E aí eu disse, como assim? Isso não é possível, não tem como, né? Foi Então, foi muito legal, porque assim, ó, para as pessoas entenderem, fazia 1 mês com a Carol, 2 meses com a Carol, e eu me apaixonei, como eu tava muito sozinho em Caxias, digo, cara, eu vou pular as etapas, vem morar comigo. Eu me lembro que ela vendeu tudo dentro de casa, sobrou um tapete vermelho. Eu também louquinha também. Sobrou um tapete vermelho, né, que ficou lá na mãe dela, e eu bem faceiro, vou levar ela embora, né? E aí, quando eu recebi esse sinal de Deus, como é que eu vou falar pra ela? Porque eu sei o que eu tô passando, mas e ela, né? Sim. Então foi muito abençoada, ela comprou a ideia comigo, a Carol sempre compra as minhas loucuras, então e hoje o que a gente vive com Deus e tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui, a gente vê com toda certeza que era pra gente estar aqui, fazer o que a gente faz hoje, e que talvez se a gente estivesse lá, a gente não teria vivido tudo que a gente já viveu, né? E tocar da vida de outras pessoas também, sim, através de Jesus. Eu sou muito grata porque eu conheci Jesus assim, então, sim, né? Foi bem legal, porque eu me lembro que nessa mesmo dia, no almoço, a Carol conversou comigo e dizia assim, não, eu tenho muita fé, eu vou na igreja católica, eu vou sempre nas missas, e eu vou... Toda terça-feira. Toda terça. Ela dizia que ia, né? E eu dizia, ai, que bom. Não sei. E aí eu sei que Deus me deu, disse assim, agora tu vai dar um presente pra ela, e tu vai dar esse livro, Esposa de Modelação. Isso mesmo. E foi esse livro, assim, que acho que veio que te converteu, né? Porque eu não sou de pessoa de converter as pessoas. Eu falo do que Jesus fez na minha vida, mas eu não fico empurrando Jesus na vida de ninguém, né? Porque a gente tem que dar o testemunho, né? E eu acho que um livro sempre é uma boa opção, né? Ou tu mandar um podcast, ou tu mandar um vídeo no YouTube, um louvor, dar um livro de presente. Eu acho isso muito, muito legal, assim, porque daí as pessoas vão buscar isso, né? E eu acho que pra ti isso foi bem importante, e né, principalmente porque era um relacionamento muito novo, né? Então, a gente já foi morar junto, nem se conhecia direito, e nós né? temos uma diferença de 7 anos, né, de idade. A Carol foi embora pra Caxias com 19 para 20. Eu tinha 20 anos quando eu conheci o Dudu. Então, são 2 criações diferentes, né? Dois temperamentos diferentes. Então, bem eu comecei... diferentes. Bem diferentes. Que benção. Bem diferentes. E eu também era imatura, também, até pela idade e tudo, né? Então... O livro me ajudou, porque a gente brigava quando a gente... E eu tinha que ter sempre a última palavra também, né? Falta de maturidade. Então, a gente sempre brigava, e aí quando eu vi o livro, quando eu comecei a ler o livro, claro, eu já tinha começado a ler a Bíblia também, porque o Dudu também tinha uma Bíblia que ela era passada por uma linguagem bem fácil de entender, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia. Então, quando eu do nada, assim, me deu uma vontade, eu quero ler a Bíblia. E eu posso dizer que eu me converti lendo a Bíblia. Sim, que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que não tinha por que eu ir na igreja católica. Então, assim, e Deus, ele sabe direitinho, porque isso tudo fez com que eu era bem teimosa na época. Então, se o Dudu tivesse me falado, eu não ia ir. Mas como eu li ali, e o livro me ajudou muito. Quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, eu sou errada. A culpa toda é minha. A gente briga por causa de mim, não é por causa dele. É eu que não estou sendo como eu deveria ser. Como uma esposa mesmo. A gente não era casado ainda na época, mas já morava junto, então, né? Já fazia esse papel, né? Então, o livro realmente me deu uma visão diferente das coisas. E aí, eu mudei as minhas atitudes. Aí, quando eu mudei, automaticamente o Dudu mudou também. Então, não foi realmente na força do braço, né? E aí, também tem a parte... espiritual, né, de Jesus, assim, no relacionamento, mas esse livro eu falo muito para as pessoas também, principalmente para as mulheres, né, e que eu indico muito,
a lerem Esposa e Modelação, porque faz muita diferença na nossa vida, né? Sabe o que eu achei mais interessante quando o Dudu falava assim, e sempre Deus faz isso, quando tu tá no teu melhor, tá na tua melhor fase, ganhando dinheiro, quando tem propósito, é ali que Deus diz, agora eu não quero mais tu ali, tu vai mudar. A gente vê muitas pessoas falar sobre isso. Sabe qual é a minha maior dúvida? Minha maior dúvida, eu creio que Deus me colocou onde era pra eu estar. Mas e se eu não tivesse escutado Deus? Né? O que seria de mim? Né? O que seria da Carol? O que seria da Liz? Né? Onde eu estaria? Porque a gente sabe de diversas pessoas que passam por depressão, né? Eu não acredito que eu estava em depressão naquela época, até porque eu estava numa situação bem confortável da minha vida, mas em algumas situações eu não via cor. Sim. Não tinha sentido, entendeu? Chegava no final do mês, tu foi o 4º melhor gerente da rede. Tipo assim, pra mim aquilo ali era insignificante, porque eu tava longe da mãe, eu tava longe dos meus amigos. Eu cheguei a fazer uma loucura de na sexta-feira de noite, vocês sabem o que o futsal e o futebol representa pra mim. Eu numa sexta-feira, eu saí de Caxias 4 horas da tarde, cheguei aqui às 8, joguei no Elite Futebol de salão, fui embora, cheguei em Caxias 5 horas da manhã, 2 da tarde de sábado eu tava em Cachoeira de novo. Porque eu tinha que abrir a loja no sábado de manhã. Né? Então, assim, coisas que a gente faz, as loucuras que a gente faz, porque eu acabei não me adaptando fora de Cachoeira, né? Acabei não construindo uma família lá, e eu gostava daqui e acabou dando certo, né? E Deus escuta o nosso coração, né? Eu acho que ele vê, assim, como que é pra ser, né? Eu digo pro Dudu também, com certeza eu não seria feliz em Caxias. Porque a cidade sempre muito, não sei se era época só, mas até no verão era frio. E muito cinza, assim, não tinha muito sol. A cidade em si já deixa, né? Quem tá acostumado já a morar lá, né? Mas eu tenho certeza que não ia dar certo. Não ia Deus dar. sabe de todas as coisas, né? E, Carol, a gente sabe, assim, que... Eu sempre digo, sabe, que eu já ganhei muitas pessoas para Jesus, assim, eu já ajudei as pessoas a se voltarem para Jesus. Eu tenho esse dom de impulsionar as pessoas para o seu propósito, eu faço isso muito na minha vida. Às vezes a gente não faz pra gente, mas a gente faz pros outros. E eu vejo que, eu acho que uma vez eu disse pra ti, eu não sei se tu lembra, que tudo o que tu tava vivendo era o que eu queria viver. Porque eu achava que Deus tinha aquilo pra mim, mas não era pra mim, era pra vocês. Né? Inclusive a questão da loja, o casamento de vocês, depois vocês terem a filha. E o trabalho esse que tu faz na igreja com mulheres. Conta um pouquinho das tuas experiências, como que isso começou, como que Deus te trouxe isso no coração forte, como tu é exemplo para as mulheres, porque todas as mulheres que falam de ti, que a gente tem muitas amigas em comum, que vai na tua célula ou vai na igreja que vocês congregam, falam assim, desse amor que tu tem, da tua sabedoria e do jeito que... Ai, que orgulho, né, Dudu? É a coisa mais linda mesmo. Não tem preço. É uma benção. Algumas vão a Capão, nos encontra e falam, a Carol não sei o que, a Carol... Ficou honrada, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Ficou honrada pela fala, mas a gente sabe que é Jesus, né? Eu sempre digo na célula, se tirar Jesus de nós, a gente é ruim. Nada, né? A gente é ruim, mas se tem algo de bom em nós, é Ele, né? Então, se tem algo que faz as coisas acontecerem, é Ele. E um coração disposto também, obediente. Isso eu sempre fui muito obediente, depois que eu entendi, né? Sim. Eu sempre fui muito obediente e antes não era. E isso que faz toda a diferença, né? Eu sempre fui rebelde na minha adolescência e não era obediente. E quando eu entendi a diferença disso, de ouvir a voz de Deus, assim, né? De ouvir e obedecer mesmo, que às vezes a gente tem que, às vezes, perder, né? Nos nossos olhos a gente tá perdendo, mas Deus, Ele sempre sabe o que Ele tá fazendo, né? Com certeza. Então, assim, pra mim é uma alegria poder, uma honra também, liderar essas mulheres também, falar dele. Pra mim, eu digo, meu amor é falar de Jesus, porque Ele transformou minha vida. Então, eu disse pra ele, eu quero poder falar de ti pra todas as pessoas que eu puder. Eu não tenho vergonha de falar dele, né? Então, aonde eu estiver, às vezes eu penso assim, não, eu não vou falar agora, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou muito crente. Mas quando eu ver, eu tô falando, né? Então, eu disse, não vou falar. Mas daqui a pouco a pessoa até nem sabe, nem me conhece, e fala uma coisa, pá, eu vou ter que falar. Porque senão, né, a semente eu tô plantando, né? Então eu fico feliz de poder plantar a semente na vida das pessoas e ver elas frutificando. Na Sendo igreja curadas. também a gente aprendeu também muito, eu vejo assim muito daquilo que Deus fez pra mim, né? Um dia eu cheguei na igreja e a gente tem todo né, tem o passado, sem conhecer Deus, né? E então eu olho hoje para as pessoas que vêm, que não conhecem a palavra, eu não olho por aquilo que elas são hoje, que é o que as pessoas fazem, né?
elas julgam tudo. Eu olho com os olhos de Jesus aquilo que elas podem ser com ele. Porque eu sei que todo mundo pode ter um futuro muito bom se tiver um relacionamento com ele. Então, o segredo é ele. Ele faz o ruim ficar bom, né? E faz as coisas acontecerem, a gente ser feliz de verdade, não por coisas materiais, mas simplesmente pela presença dele na nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, né? E tudo ele vai nos acrescentando, por isso que a palavra é buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu creio que foi isso que eu fiz. E Deus me acrescentou tudo aquilo que eu precisava, muitas vezes sem pedir. Eu digo, Deus é muito bom. Em cada detalhe, se a gente confiar nele, né? Eu digo, Dudu também, né? Meu presente abençoado. Junto com a minha filha, né? E tudo que a gente tem vivido com Deus. Mas eu sou muito grata mesmo por tudo que ele já fez até aqui na nossa vida. E me emociono também por... Muitas vezes Deus fala com a gente e diz, meu Deus, tá falando comigo, né? Quem sou eu pra Deus falar comigo? E aí a gente lembra aquela vez, né? E é isso, é a gente confiar, né? No primeiro do ano eu tive um sonho, foi com a Carol. E eu mandei mensagem pra ela falando, Carol, essa noite eu sonhei contigo assim, assim, assim. Eu já tinha tido outros sonhos que eu quero falar depois, na hora que a gente for falar da lista, da experiência que eu tive. Que eu também já tinha te passado. Até fui ver se eu achava as conversas, mas não achei. E aí eu tive esse sonho contigo, eu te relatei uma situação, e aí tu orou por mim, e ela sonhou comigo, e Deus me deu uma resposta. Que foi, até hoje... Eu sonhei com um versículo, foi muito lindo. Um versículo, uma palavra. Foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Né? Ela disse, olha, eu preciso dessa resposta, e Deus disse pra mim que tinha que ser tu, que era pra me pedir pra ti orar por mim. E eu, bom, vou pedir. Se Deus falou pra ela, então vamos crer, né? E eu falei, Deus, o que o senhor quer falar? Me revela, me dá um sonho. E eu tive um sonho, eu orei. Isso, e 2 dias depois, assim, deu o sonho. E era foi muito lindo, assim, porque era um versículo. E eu me lembro, assim, muito nitidamente, assim, era um versículo e se diz pra ela. E aí era o versículo, dizia, assim, sabe? Era o Isaías 43, e tu diz pra ela que ela é minha. E tu disse que no sonho aparecia até um violão, daí Deus me deu muita revelação através daquela ali. Então são coisas assim que eu sempre falo pras pessoas, Deus fala com a gente, Deus fala através de sonhos, Deus traz a pessoa certa, se a gente tá muito atenta, a gente vai ter muita experiência, né? Então a gente teve bastante experiências e isso é algo muito sobrenatural, né? Nada dessa terra, né? Talvez pra quem tá nos escutando, fica pensando assim, o que aconteceu na vida desse pessoal, né? Mas olha a diferença que é a gente escutar Deus, né? Se a Flávia não tivesse escutado Deus, não tivesse orado, não tivesse jejuado, por essa angústia que vocês estavam passando da loja, né? De ter que entregar pra alguém, cuidar, administrar a loja. E olha através da tua oração o que Deus fez com a minha vida, com a vida da Carol. Hoje eu tenho célula masculina na minha casa, em torno de 30 homens. A Carol já tem quase 60 mulheres, 50. Eu também com uma pessoa, né? E te encaminhei com essa pessoa e Deus me disse, fala pro Dudu. Então a Carol tem mais 50, 60 mulheres hoje. Então, quantas vidas foram transformadas? Quantos casamentos foram restaurados? Quantos sonhos, quantos projetos saíram do papel através de uma oração, né? Sabe que uma das coisas que eu peço muito perdão pra Deus, e quero compartilhar com vocês rapidinho, eu me formei líder lá na igreja e eu fiquei quase que 5 anos sem abrir célula, né? E hoje a minha célula masculina, pra honra e glória do Senhor, não pro meu ego, é uma das maiores das células masculinas da igreja, né? E no meu primeiro ano entrou 25 homens na minha célula. E eu não tiro da minha cabeça que durante 5 anos eu perdi de falar para mais de 100 pessoas de Jesus. Então, assim, um dia eu vou prestar contas disso, né? Mas Deus conhece o meu coração. Eu não me sentia preparado para aquilo ali. Eu acho que eu tinha que me tornar referência também em outras áreas da minha vida para poder falar de Jesus para aqueles homens ali, né? Mas é isso que eu quero deixar, assim, de ensinamento para as pessoas escutarem Deus, né? Darem oportunidade. Eu não sou... um cristão, assim, que tenho muitas experiências sobrenaturais. A Carol já tem, assim, de sonhar, de entender mais uma palavra. Acho que cada um tem o seu perfil, né? Mas através, e isso aqui serve de testemunho, através da tua vida, do teu testemunho. Eu estava afastado em Caxias da palavra, não frequentava a igreja, estava em outra vibe da minha vida, vim pra Cachoeira, de fato me converti, eu tive experiências com Deus e hoje a gente pode, através da palavra, né, através do Espírito Santo, poder impactar na vida das pessoas também e nos tornar o que Jesus pede para nós, né? Falar sobre o seu evangelho e implantar
o reino na terra, eu acho que isso aí não... Eu sempre fui um cara que lutei muito por isso. Lutei muito, assim, ó. Não quero abrir célula, não quero esse compromisso toda terça-feira. Mas aí depois que as pessoas chegam exatamente como a Carol falou, né? Aquelas pessoas são humanas, elas têm um passado, né? Mas em Deus elas podem se transformar, né? E é isso que tem acontecido, não somente na nossa célula, não somente na nossa igreja, mas para aquelas pessoas que abriram o coração para novas experiências, né? Verdade. Não, e a transformação que a gente faz quando a gente se dispõe a Deus, assim, a transformação que se faz na vida das pessoas. Porque várias vezes eu vejo todas as fotos lá dos posts da Carol, né? E eu vejo aquele monte de mulher, muitas mulheres, porque eu tô há mais de 20 anos no Senhor. A gente orou, então, né? muita gente a gente já orou. Muita gente que se converteu agora e que hoje fala de Jesus, a gente orou muito tempo. Jejuei por pessoas, né? E eu vejo o que Deus está fazendo nessa cidade aqui em Cachoeira. Assim, esse avivamento doido, né? Porque... Ontem até a gente compartilhava na igreja com uma irmã que a nossa mãe era uma intercessora nata, né? Eu sempre digo assim, Deus levou ela porque era pra ser, mas Cachoeira perdeu uma intercessora, assim. É verdade. E coisas que a mãe orou, assim, há 20 anos atrás, hoje está acontecendo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, né? Então a gente tem história pra contar, assim, a gente tem uma irmã que não foi criada por ela, e que hoje ela se converteu, ela se batizou agora em agosto, e a mãe orou 20 anos por ela. 20 anos a minha mãe orou. Então, coisas assim que, tudo que é plantado através da oração, as coisas vão acontecer. Independente de quais são as pessoas. E eu me lembro que a mãe era apaixonada pelo Dudu. Ela dizia, hoje eu passei lá na loja. Aí, e ela orava pelo Dudu, e o Dudu, assim, ela falava, sabe, da tua família. Ela disse, esse menino é um empreendedor, esse menino, a mãe tinha uma paixão, assim. Ela era apaixonada. Ela era apaixonada por mim, mas não tinha como alguém não ser apaixonada por ela, né? Porque ela sempre foi queridona, assim, abraçava todo mundo, gostava de pessoas, né? E o legado tá aí. Assim, sabe? Mas o legal da oração é isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas oram hoje e elas querem que amanhã já aconteça. Mas a minha mãe faleceu fazem 2 anos e ela ainda tá dando frutos. Ela ainda tá dando frutos. É o legado, né? Que é o legado que fica e a gente vê isso mesmo, sabe, como exemplo, assim, na nossa vida, né? Eu até vou contar, assim, da minha líder também, que ela... Sim. Que é a pastora, né, da igreja, ela comentou agora, essa semana, que eles estavam lembrando que eles receberam há 20 anos atrás uma palavra, né, de uma... Isso é profético, amiga. De 20 anos atrás. Tudo que aconteceu. 20 anos atrás. E que com 20 anos a igreja ia vir as multidões. E com 20 anos veio as multidões. Então, às vezes as pessoas não vão entender. Mas Deus sabe o que foi plantado, sabe a palavra que foi liberada há 20 anos atrás e que eles nunca desistiram, mesmo muitas vezes passando por momentos muito difíceis. E quem é líder, quem é pastor, sabe que muitas vezes as pessoas, né, não que a gente tenha que colocar as expectativas nas pessoas, mas decepcionam, né, traem e fazem, né, coisas que não era aquilo que Deus queria, mas tudo isso vai dando credibilidade, vai sustentando, preparando para viver o que hoje, né, hoje a cidade hoje está vivendo, porque a nossa cidade está vivendo algo diferente, né? É tão louco assim os encontros de Deus que tem lá na Embaixadores, que todo encontro de Deus eu tenho que escrever carta pra alguém. As pessoas vai sempre chamada pra escrever. Muita gente, tu tem que escrever. Tu tem que escrever pra fulano, tu pode, daí eu mando no WhatsApp e a pessoa acha que escreve, né? Então isso é muito legal, porque eu fiz parte da vida de muita gente, assim, né? Porque imagina, essa Cachoeira é uma cidade tão pequena, né? Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade também, né? Com o encontro com Deus. Mas o que acontece no encontro que as pessoas chegam de um jeito e elas saem de outro e a vida transforma. Eu posso dizer que eu era uma antes do encontro com Deus. E lá a gente tem um encontro face a face com Deus. Não é algo superficial, mas é algo muito profundo. Que nos dá uma experiência com Deus que é pro resto da vida. Eu acredito que tem muitas pessoas que hoje não estão mais na igreja, mas que já fizeram um encontro com Deus, que pode passar anos e anos, mas elas vão se lembrar do que elas viveram. Elas decidiram, talvez, não viver aquilo, né? Que é a decisão de cada um. Mas digo, se tem uma coisa que eu não me arrependo de ter dito, sim, eu quero tudo isso. Eu quero. E quanto mais passa os anos, mais eu me apaixono por Jesus, mais a gente, né, vê tudo que ele tem feito na nossa vida, na vida das pessoas. Assim, não tem como não ser apaixonado. Eu digo...
Não tem, ele é o amor da nossa vida, E né? não tem como separar as coisas, né, Carol? É. Porque Deus, ele tá em tudo. Ele tá no futebol, ele tá no teu empreendimento, ele tá no casamento de vocês, ele tá na criação dos nossos filhos. Ele tá em todas as áreas da nossa vida, né? Não é uma coisa assim, eu vou na igreja, virei religioso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que a gente conta aqui no nosso podcast. A gente sempre traz pessoas que elas trabalham e que o negócio delas, o maior sócio, o único sócio que eles têm é Deus. É isso Se aí. tu colocar Deus de sócio no teu negócio, tu sabe que vai ter o melhor sócio do mundo. Porque não Com é fácil ter certeza. sócio, né? Sem Jesus já não é fácil, né? Na verdade, tendo Jesus já não é fácil, imagina sem, né? Verdade, é verdade. Então, eu tenho visto, assim, principalmente nos últimos 2 anos, assim, pessoas que eu nunca imaginei estarem se convertendo, assim, né? Porque o mundo nos oferece diversas e diversas situações, né? Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, só a gente sabe o vazio que a gente sente, né? Eu me lembro de todas as noites longe de Cachoeira, assim, ó, que eu sentia um vazio. Aí talvez as pessoas vão me perguntar, mas será que era pra te ter ido? Porque se tu tinha esse teu vazio, sim, porque era pra mim aprender, né? Pra mim valorizar o meu retorno pra cá também, né? Eu posso dizer assim, ó, eu sou apaixonado por Cachoeira e invisto aqui, tenho um negócio aqui, minha família aqui e eu acho que isso faz parte também de um aprendizado da gente começar a entender que Deus te preparou pra aquilo, entende? Hoje eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, mas eu sei que não foi por isso que eu vim pra cá. Hoje eu começo a entender, né? Hoje não, já faz alguns anos, assim, que eu entendo a minha importância, né? Eu vejo vocês falando de 20 anos, algumas promessas foram trazidas que ainda não tinham se cumprido, né? Eu oro pela minha mãe faz 20 anos, e a minha mãe não se converteu, e eu vou seguir orando pela minha mãe, E ela vai se né? converter depois que ela E ela vai se converter um dia, né? Eu creio que o papel da igreja, hoje, mais ainda, ele é importante nessa questão de salvar outras pessoas, porque a gente sabe que é difícil a gente falar de Jesus pro nosso irmão, pra nossa irmã, né? A relação de vocês duas, eu vejo vocês falando assim, ó, é nítido que vocês são as melhores amigas, sabe? Esse amor que vocês têm. Mas tu falar de Jesus pras pessoas, principalmente pra tua família, não é fácil. E hoje, e eu já compartilhei isso nessa célula, na terça-feira eu fiz célula lá em casa, tem pessoas ligadas à minha mãe que já estão frequentando outras células. Logo, logo ela vai se converter. Eu creio muito nisso. Talvez não vai ser através de mim, direto. Mas tem outras pessoas também trabalhando, né? Então eu acredito muito nisso. Muito mesmo, assim. O que Deus tem feito, não somente na nossa igreja, né? Eu tenho visto, assim, diversas igrejas. Nem falo de igreja, não é pela placa. Mas diversas pessoas que abriram o coração e proporcionaram com que Deus possa trabalhar na vida delas. Não é fácil tu ter o compromisso de uma vez por semana, tu abrir a tua casa que tem um peso espiritual, entra diversos tipos de perfis de pessoa, eu deixo de ficar com a minha esposa, ela deixa de ficar comigo, a nossa filha, hoje a gente tá aqui, ela tá na casa de alguém, então a gente tem que mexer em tudo, né? Toda, né? Mas Deus compensa tudo isso, né? Então por isso que a gente é apaixonado e cada dia que passa a gente vai ficar mais apaixonado por Jesus, né? Então tu vê uma vida, né? Uma vida vale muito pra Deus. Muito, né? Tu vê transformar, e daí não só a vida daquela pessoa que aceitou, que quis andar nesse caminho, mas os filhos, né? Os pais que vão ser impactados, todo mundo que tá ao redor daquela pessoa, né? Não é uma semente, são várias. Eu fico encantada com isso. Deus multiplica 100 vezes mais, né? A palavra fala sobre isso quando cai em boa terra. E coisa linda quando é assim, uma família consegue trazer isso pros filhos, né? Que nem vocês, assim, que eu vejo várias coisas que tu posta da Liz. Eu me lembro que eu não sei em que ano que ela nasceu. 2019? 19. Eu acho que em 2017, por ali, eu tive um sonho que tu tava com uma menina. Eu lembro que eu te mandei um sonho, acho que eu mandei pro Dudu. Tu me conta. A gente não tinha mais muito contato, assim. Eu me lembro que eu tive um sonho, tu com uma menina. E a menina, no meu sonho, ela era igual a Liz. Hoje, né? A Liz hoje. E eu me lembro que eu passei esse sonho e tu disse, mas eu não pensando, a gente não tá pensando em ter filhos ainda. Eu digo, não sei, só sei que Deus já profetizou. E era uma menina. Tá, daí passou o tempo, tu engravidou e eu me lembro que quando tu fez o chá revelação, que tu fez, né? O que era, eu botei uma menina, porque eu já sabia, eu tinha tido sonho. Então a gente tem a experiência também, foi uma profecia, assim, né? Que Deus trouxe através da minha vida e depois Deus deu uma experiência pra ti, né? Na noite que a Liz nasceu, na verdade, eu fiquei sabendo que no outro dia que ela tinha nascido, porque eu acho que alguém postou, e naquela noite eu tive um sonho com ela. E no sonho Deus dizia assim pra mim, tu levanta agora e vai orar por essa gestação.
e na oração, Deus fazia uma limpeza toda nela, assim. Eu via, assim, Deus trocava tudo, trocava sangue, trocava tudo, assim. Tirava uma coisa ruim que tinha nela e botava tudo uma coisa nova. E eu acordei muito assustada e no outro dia eu descobri que tu tinha ganho ela, sabe? Prematura, né? Prematura, então, assim, eu vi que ela à noite eu fui, assim, e orei, sabe? Me ajoelhei, assim, orei. E nem sabia o que estava acontecendo. E no outro dia eu fiquei sabendo, eu disse, não, Deus é perfeito, né? Então, vamos falar um pouquinho da Liz. E ainda bem que tu obedeceu, né? Vamos falar um pouquinho da Liz, vamos falar um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram com ela. Vai ser emocionante, mas eu acho que é para as pessoas saberem também que quando um projeto é de Deus, né? E eu sempre disse pra Tatá, assim, ó, toda criança que nasce prematura, Deus levanta ela para trazer cura. Ela tem um dom de cura, onde ela tocar, em quem ela tocar, ela vai curar. Verdade. Isso é algo muito profético, porque o Mateus foi assim. Ele também não era ele também queriam que impedisse o nascimento dele, né? E Deus não permitiu, graças a Deus, que nem foi com a Liz. Eu quero que vocês contem um pouco dessa experiência. É dolorida, mas é uma coisa que foi um testemunho, né? Na verdade, tu quer falar alguma coisa? E depois desse sonho, ainda tive um outro sonho que ela tinha já uns 2 anos e ela tava no meu colo, ela passava a mão no meu rosto e Deus me mostrava, ela vai crescer. Cada dia, que nem Deus dizia pra Davi, né? Ou pra Jesus também, pra Davi, né? Conforme Deus quer, ela vai crescendo e vai desenvolvendo. Foi muito... É que a Liz, ela foi um projeto de Deus. Ela foi muita oração antes, foi muita oração depois, durante, ainda né? Muita oração. Mas o sonho do Dudu sempre foi ser pai. Isso ele sempre deixou bem claro pra mim, né? Eu engravidei da Liz, eu tinha 24 para 25 ali, né? E aí, era nova. Não podia esperar um pouquinho mais, mas ele já estava se achando... Já estava passando. Velho, né? Pai. Ele queria ser pai. O sonho dele era ser pai. Eu falei, vamos então realizar isso. Porque a família, ela é um projeto de Deus. Sim. Nós já éramos casados, né? E por que não? Né? Então, começamos a orar tudo. Aí descobri que tinha ovários policísticos, né? Fiquei um tempo fazendo tratamento e mesmo depois do tratamento eu também não consegui engravidar. Daí já, né, a cabeça da gente, né, será que vou poder, né? Mas aí já vem a fé, já não vai dar, é uma promessa, família, filhos, herança do Senhor. E então aí eu comecei a orar, coloquei diante de Deus, tudo, e Deus me deu uma palavra que eu ia engravidar. Falou pra mim, até tem um vídeo que a gente fez pro aniversário dela que eu conto, né? E eu comecei aquela palavra foi o que eu orava. Deus falou pra mim, vai dar certo, eu vou engravidar, né? E aí eu fiz um outro tratamento, vou voltar à memória agora pra lembrar, né? E aí deu tudo certo, aí engravidei, mas assim, tinha 15 dias pra esperar, né? Que foi... a doutora Stefanelli, né? Com a doutora Stefanelli ali, que a gente fez. E aí tinha que ser acompanhada tal dia, que esse dia era o dia que ia ovular, né? Digamos assim. Então, era bem... Tinha que ser bem aquele específico. Dia, né? Então, aí, depois de 15 dias eu ia saber. Então, já tinha os dias certos. Tinha ovulação tardia, então eu tive que fazer esse tratamento. E aí, naqueles 15 dias, foi uma angústia, né? Só imagino. 15 dias de angústia. Tipo assim, vamos ali fazer um filho e já voltamos. Mais ou menos isso. Só que eu, na fé, né? Disse, vai dar certo em nome de Jesus, vou ficar grávida, em nome de Jesus. Pensei, né? Tava meio louquinha, mas, né? Deus honrou. Aí eu me lembro que foi num domingo que eu fiz o teste, deu tudo certo. A primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja, agradecer. E Deus sempre junto, envolvido em tudo, né? Nesse sonho. E daí, com 6 meses, ela quis nascer, né? E aí eu tive que ficar no hospital 15 dias, né? Foi bem difícil, mas eu e o Dudu nos unimos muito nesse período, assim, porque ele, né? Tive um colo do útero, uma abertura no colo do útero, né? Então, ele eu tive que ficar em repouso absoluto, né? Dava banho em mim, lavava meus cabelos. Ganhei uns pontinhos. Nessa época eu ganhei uns pontinhos. Né? Então, ele fazia tudo, não podia fazer nada sem ele. Então, Deus trabalhou muito em mim também nessa época. Eu sempre pensava assim, Deus sabe por que tá acontecendo tudo isso. Sim. Eu orei tudo, ele estava junto, então ele sabe o que ele tá fazendo, né? Então, eu abri mão de tudo. Saí para fazer uma morfológica, que era um exame normal, né, de rotina da grávida, e já saí direto pro hospital. E dali eu já tive que abrir mão de tudo que eu tinha,
né? Deus trabalhou Deixa eu só contribuir contigo, assim, só para o pessoal entender. Eu sempre, eu não abria mão de participar de todos os momentos, né? Dia de ressonância, eu tô lá. Tem que fazer um exame, eu tô junto, porque eu queria fazer parte desse momento, porque... Não que a Carol não queria, mas eu já era um pouquinho mais velho, já tava com 32, né, pra 33. Eu queria acompanhar esses momentos e até pra valorizar o momento que a minha esposa tá passando, né? E eu nunca me esqueço que quando a gente foi na doutora Stefanelli, ela colocou ali o aparelho na Carol e disse assim, vocês vão correndo na doutora Roseli, que ela precisa falar muito com vocês. E eu e a Carol entramos em desespero, de que aconteceu alguma coisa. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a doutora Roseli olhou pra mim e disse assim, tu tem cachorro? Tenho. Tu tem casa? Tenho. Tu mora com teus pais? Ela me fez umas perguntas assim, tu vai pegar tudo as tuas coisas agora e tu vai morar com a tua sogra por 3 meses até essa menina nascer. E eu pensei assim, 3 meses com a minha sogra? Não vou mesmo, pensei pra mim, né? Isso que a minha sogra é uma benção, me dou muito bem com ela. Mas, tipo assim, ó, eu não imaginava o tamanho da gravidade do problema, né? E a Carol, ela fez um repouso absoluto mesmo. A Carol vendia na época, né? Eu trabalhava na loja, a Carol vendia roupa. Era sacoleira, assim, vendia na roupa as roupas, né? Terminou com tudo. Nós alugamos cama geriátrica, né? Que se chama, cama hospitalar. Cama hospitalar, contratei uma moça pra fazer comida pra ela. A comida super certinha pra auxiliar na alimentação. A minha vida, assim, foi uma doideira, tanto que eu tenho um bloqueio na minha memória do dia que a Liz nasceu, fora o dia que ela nasceu, até o dia que ela saiu da UTI, que foram 27 dias, né? 24 dias, eu não me lembro de absolutamente nada, assim. Porque eu tava tão intenso, focado, que eu não me lembro o que eu comi, onde é que eu fui. Sim. Eu só me preocupava em chegar no hospital e perguntar quantas gramas ela ganhou, quantas gramas ela ganhou, quantas gramas ela ganhou, né? Porque ela nasceu com 1.800, baixou pra 1.600 ali. Mas eu só queria compartilhar isso, assim, a importância do relacionamento nesse momento. Sim. Porque não são todas as gestações que são 100% saudáveis, né? Mas é importante, assim, o marido e a mulher estarem próximos. Eu e a Carol, nós sempre se damos muito bem, né? Mas a gente já teve algumas crises durante o relacionamento. E depois da gestação, eu comecei a enxergar ela de uma maneira diferente, entendeu? Tipo assim, ela não é só a minha esposa, ela é a mãe da Liz. Então ela tem um outro peso, sabe? Sim. E acho que se os relacionamentos hoje, os homens entendessem o tamanho que é a mulher que tá do nosso lado, porque eu e a Carol, a gente não fala de negócios, a gente não conversa muito sobre Jesus, a gente fala bastante sobre a criação da Liz, mas assim, a gente é muito distante na questão que eu tenho as minhas coisas pra fazer, ela tem as dela, mas ao mesmo tempo a gente é muito próximo, porque eu não tomo uma decisão sem compartilhar com ela, ela não toma uma decisão sem compartilhar comigo, né? Então acho que isso é importante, pode continuar. Muito importante. E aí deu tudo certo, graças a Deus, né? E aí hoje a gente vê o quanto valeu a pena, talvez muitas, e eu fico feliz também porque através desse testemunho que eu posso dizer que é o meu maior testemunho, muito dolorido. Sim. Doeu muito, né? A gente tem que... A Flávia já passou, né? Sim. Tu ganhar o teu bebê e tu não poder ficar junto, ter que esperar 24 dias pra levar pra casa, né? E tu vê todo mundo com o bebê ali quando nasce. E eu me lembro que eu ia pro quarto quando a Liz nasceu e eu chorava muito, né? Chorava muito porque a gente sabe que Deus tá cuidando, né? Mas aquilo dói na gente. Aquilo é muito dolorido, assim. Porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu tem que confiar. Então eu me vi assim, eu e Deus, sabe? E eu sempre digo, em tudo na minha vida, sempre vai ser eu e ele. Porque o Dudu tava ali e tudo, mas só quem tá passando, sabe, né? O que tá acontecendo. Só quem é uma mãe de UTI sabe o que é o coração da gente. Tu tem que ir ali, tu olha o teu bebê ali naquela incubadora, tu não pode tocar, dar, né, o pezinho ali. A Liz fez não sei quantas transfusão de sangue, né? E eu até nem queria saber tanta coisa para não, porque vai dar certo, vai dar tudo certo, mas eu não queria saber os detalhes, porque senão a gente fica meio nervosa, né? Quando ela saiu, eu orava tanto, eu disse, Deus, por favor, eu não aguento mais. Eu dizia, eu preciso levar ela para casa. Já passou 24 dias, eu já entendi, eu já aprendi muitas coisas nesse tempo, e no tempo que eu tava grávida ainda, esperando ela, eu tinha muitos momentos com ele, porque o que me fortaleceu era o meu relacionamento com Deus.
Porque tu ficar sozinha, tu depender das pessoas. Tem muitas pessoas que, né, ficariam meio ruim da cabeça, digamos assim, né? Com certeza, tá? Então, isso me fortaleceu pra mim ficar saudável, Uhum. né? Pra mim poder cuidar dela também. E aí, depois, ela foi crescendo, desenvolvendo, porque ela nasceu com 1,9 kg, ficou com 1,600 na UTI. E agora, quem olha pra ela não diz que ela é uma prematura, né? E ela é super inteligente. E desde o início, eu disse, Deus, eu consagrei ela pra Deus, Sim. né? Então, desde o início, ela tem um versículo no quarto dela. Tudo eu ensino ela, Uhum. né? Eu disse, olha, a semente eu tô plantando principalmente na minha filha, Sim. né? Porque ela foi uma promessa de Deus pra minha vida. E a coisa mais linda que ela já fala pras crianças também, Sim. amiguinhas, né, amor? Ela fala na escola. Jesus, ele é Já tão... usa ela, sim. Pra ela isso já é uma coisa normal. E eu fico muito feliz de poder criar a minha filha. Porque Sim. eu não fui criada num lar cristão. É. E hoje eu posso criar, a gente pode criar ela num lar cristão. Então ela fala, hoje é o dia da célula, né, mãe? Hoje é o dia da célula, né, pai? Hoje é o dia, hoje é dia de culto. Segunda-feira eu busquei ela na escolinha, né? E segunda é a célula da Carol. Uhum. E eu não tô mais trabalhando no ginásio de noite. Agora montei uma equipe lá de apoio que tá me ajudando. E aí eu disse, hoje eu vou tirar o meu dia pra ela, assim. Minha noite pra ela, né? Digo, eu tinha uma visita pra fazer, depois eu deixei ela na manhã um pouco, vou levar ela no Girafas. Quando eu fui buscar ela na escolinha, a Lívia, que hoje é a melhor amiga dela na escolinha, era a outra que aí estão numa crise de relacionamento, agora é a Lívia. E aí a Lívia tava assim no colinho. A minha irmã, Melissa, é professora da Liz hoje. Olha que bênção, né? Uhum. E a Lívia tava com febre. E eu disse, o que houve com a Lívia? Tá com febre. Beleza, vamos embora. Fiz o que tinha que fazer, levei ela no Girafas. Do nada ela olhou pra mim e disse assim, pai, hoje de noite nós vamos orar pela Lívia, né? Bem assim, ó, muito genuíno dela, Sim. assim. Porque essa parte não é minha. Sim. Essa parte, ela é a Carol, sabe? Sim. Ela tem muito o meu temperamento, assim, a minha personalidade. Ela é um pouco mais braba, mas o relacionamento dela com Jesus, ela é a cara da Carol. Assim. É muito Teve de um dia Deus, que ela sabe? teve uma experiência, eu tirei uma foto, porque eu achei tão lindo, que eu não sabia nem o que fazer, tão lindo que eu achei. Tava passando só um instrumental, não era nem a voz cantada, mas ela é muito musical. Ela sabe. E eu tô sempre atenta. Então lá em casa é só louvor, não tem outros tipos de música, né? E tava passando no celular, numa story de alguém, assim, aquela do Oceanos, do louvor. E ela ama aquele louvor. E ela disse, mãe, tô com uma vontade de chorar. Daí ela disse assim, eu falei pra ela, pode chorar, filha dela. Se ajoelhou, botou, e ficou acho que uns 10 minutos chorando. Uhum. Foi uma experiência dela com o Espírito Santo. Uhum. Coisa mais linda, assim, sabe? Do mundo, assim. Eu fiquei encantada com aquilo. E aí eu disse assim, vamos orar sim, filha. Mas não vamos orar em casa. Vamos orar aqui, porque eu tava no Girafas e tinha 2 mesas, que era a minha e a dela, e a galera tava muito longe, né? E ela baixou, juntou as mãos e disse assim, Papai do Céu, abençoa a vida da Lívia. E parou. Ela ficou constrangida, eu digo, como é que termina a oração? E ela disse, no nome de Jesus, amém. Que amor. E eu queria assim, aí paguei um sorvete pra ela. Mas assim, as pessoas que não têm isso dentro de casa, sabe que talvez não vão entender o que é isso, mas quem tem um relacionamento dentro de casa, onde a gente continua tendo os mesmos problemas, temos dificuldades, temos muitas vitórias, temos muitas derrotas, mas a maneira com que a gente leva a vida hoje é uma maneira mais leve, assim, uma maneira mais tranquila, né? E eu poder ensinar a minha filha um sentimento que eu tenho e um caminho que eu sigo, isso não tem preço, E os nossos né? pastores também sempre dizem, né? São muito família, assim, e o pastor Max e a pastora Aline sempre dizem que se a tua família, se dentro da tua família tiver tudo bem, as coisas elas podem não estar tão bem fora, mas o lar ali é o segredo, né? E aí, então, é isso que a gente tenta fazer, assim, em casa, né? Problemas eles sempre vão ter, que a gente vai ter que resolver, né? Na política, então, a gente tem que, em casa, nós dois, com a nossa filha, estarmos bem. Então, a gente fica, né, fortalecido. Quando a gente entende isso, é mais fácil, né? Quando a gente entende isso, cada um entende qual é a sua função, qual é a sua posição, fica muito leve, muito fácil, como o Dudu falou, eu me sinto mesmo bem auxiliadora dele. Até pelo temperamento, tudo. Ele conversa mais, ele se expressa
melhor, ele é o jeito dele. A Liz é muito parecida com ele. Uhum. É muito parecida. Eu já sou mais calma, já falo um pouco mais baixo, Uhum. e os dois eles falam bem alto. Quase Ele é um que visionário de uma gritando. mulher elástica, amigo. Tu impulsiona ele, assim. É. Verdade. Porque eu me lembro que quando ele quis se candidatar a vereador, Deus te deu uma promessa Uhum. também, né? E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre É. essa nova... Como é que Deus te trouxe isso, assim, de tu querer ir pra política, a diferença que tu quer fazer na cidade, porque não é fácil um cristão Esse entrar amor nesse por meio. cachoeira, né? Eu sei que deve ser uma luta lá, porque lá com certeza é difícil até da gente ser cristão num lugar É. desses, num ambiente desses, né? Sabe que eu vou tentar falar bem rápido assim sobre isso, para não espalhar muito o nosso tempo, né? Mas eu nunca imaginei na minha vida que eu seria político, né? Eu sempre fui político, desde a época do Sim. colégio, bem articulado, me dou bem com todo mundo. Normalmente, quem é desportista tem essa facilidade de gostar de pessoas, conversar, querer mudar o mundo dentro da interséries, em campeonato. A gente tem isso, né? Eu acho que tá na essência das pessoas que são ligadas ao esporte. Mas eu nunca me filiei a partido político, nunca concorri à eleição de grêmio estudantil, nada. Nunca despertei isso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar, né? Gostei de ajudar pessoas. Quando eu vim pra Cachoeira, a gente acabou investindo ali na loja, tudo, e muitas pessoas começaram a me convidar, depois de alguns anos, né? Tu tem que vir a vereador, Eu disse, capaz que eu vou vir a vereador. E eu comecei a orar, comecei a entregar nas mãos de Deus, assim, eu senti o desejo de concorrer a vereador, mas eu não tinha certeza se era de Deus, né? E uma coisa que eu prometi pra mim, assim, a Carol sabe disso, porque ela participou. Algumas pessoas tinham que fazer parte desse processo comigo. Então eu sentei e entreguei pra Deus, que eu iria conversar com a minha esposa, em primeiro lugar, com a minha mãe, com o meu pastor e com o bispo da igreja. E que se um deles me falasse não, eu não viria. E ninguém sabia disso. Isso era só eu e Deus. A importância de ser específico, né? Eu não viria, né? Se a minha mãe falasse que eu era um maluco, eu não ia vir, né? A Carol, beleza. A mãe, beleza. O pastor da igreja, beleza. O bispo, beleza. Opa, eu já tenho o aval de quem me dá credibilidade. Sim. Porque não adianta eu estar brigando com todo mundo na política, por exemplo, e dentro de casa eu não ter o aval deles, né? Sim. De entenderem que é isso que eu quero. Porque pra mim, uma das coisas que mais me constrange hoje como cristão é a política. Porque não é um ambiente saudável. Né? Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, segunda-feira na sessão é aquela loucura toda e eu brigo com um colega briga comigo e terça-feira eu tô falando de Jesus na célula. Então, assim, tu tem que estar muito conectado com Deus e entender o propósito, né? Sim, com certeza. Mas eu não tinha essa convicção de que era pra mim, né? Até porque se tu perguntar o propósito de eu ter entrado na política, talvez era um e hoje eu vejo que é outro, né? Sim. Hoje, o meu mandato, eu achava que eu iria representar muito como cristão ali dentro os evangélicos, mas nós não temos muitas pautas pra isso, né? Sim. São pautas importantes, muito significantes, muito importante no município, mas ao mesmo tempo não tem muita demanda pra isso, né? Principalmente a nível municipal. E aí eu comecei a despertar o meu amor pelo esporte, né? E principalmente pelas crianças. Assim, que é o que me move, assim, Dudu, tem um projeto social, vamos lá que eu vou tentar ajudar esses caras de alguma forma. Então eu comecei a entender que quando eu concorri, e uma das coisas que eu não abri mão foi não prometer, né? Eu tenho hoje credibilidade, me dou bem com muita gente, converso com todo mundo, mas ninguém diz assim, o Dudu me prometeu uma coisa que não vai cumprir. Isso eu não faço, né? Podem dizer que eu não sou o vereador mais atuante, mas não vão dizer que eu prometi coisas pra todo mundo sem conseguir cumprir, né? E aí me coloquei à disposição do partido, não entendia nada de legenda, o que precisava, eu só entreguei nas mãos de Deus, né? Comecei a orar, e eu nunca me esqueço que um dia antes da eleição, o meu compadre, o Adailto, né, que é meu sócio na outra loja, eu convidei ele para nós pegar, eu peguei o meu carro, ele pegou o dele, nós ia dar uma volta em toda a cidade orando para que Deus pudesse me abençoar, né? Então eu passei na frente da Câmara de Vereadores, pegamos o hospital, que ele mora ali perto da aldeia, a gente foi lá na volta das Charqueadas, fomos até o Horbach, demos toda a volta na cidade, ali na Fátima a gente entrou de novo, estacionei o carro, ele foi na aldeia ali, e
E eu tava muito em paz. Que o que fosse pra acontecer, ia acontecer. E o irmão dele, o Lailton, disse que quando viu, era umas 2 da manhã, 1h30 da manhã, quando viu o Adailton chegando em casa, e o Adailton disse pra ele que nós tava orando na cidade, ele disse, eu tenho certeza que o Dudu vai se eleger. Porque poucas pessoas fazem isso. Então eu entreguei pra Deus isso, né? Entreguei pra Deus. E uma das coisas que eu prometi, e até hoje eu tô conseguindo cumprir, prometi isso pra Carol, que eu não ia me relacionar com ninguém diferente das pessoas que eu tava me relacionando até o dia da eleição. Hoje eu sei que eu sou vereador, mas assim, eu não frequento casa de prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário. Eu continuo andando com as mesmas pessoas, continuo tocando o meu ginásio, continuo tocando a minha loja, não perco um culto de domingo, se perco é um e outro no ano, eu não abro mão de absolutamente nada. Vai vir a reeleição, deu certo? Amém. É de Deus, vamos trabalhar para tentar mudar a vida das pessoas. Sim. Não deu certo, eu continuo com as mesmas pessoas. Eu não fiz novas amizades na política, eu não entrei na política para fazer amizades, né? E o principal, assim, hoje, o vereador, ele tem um peso muito importante com as suas emendas impositivas também, né? Hoje, 70%, 80% das minhas emendas são destinadas para esporte e para crianças, né? Vou dar o exemplo do projeto social do Gauchinho. Sim, vocês conhecem, né? O projeto social do Gauchinho já atendeu 1.200 crianças. Nós entregamos agora, uns 20, 30 dias atrás, a camiseta número 400, que quando o jovem completa 10 treinos, ele ganha uma camiseta. Então, quer dizer, todas essas camisetas, ou uma boa parte, está sendo subsidiada pelo auxílio do vereador, né? Eu empresto meu ginásio gratuitamente para eles. Então, para mim, a política é importante fazer boas leis, ter um cristão ali dentro. Isso é maravilhoso. Mas eu também entendo que eu tenho que dar essa resposta por ser desportista, mas principalmente por poder, de alguma forma, impactar essas crianças que tanto precisam de boas referências também, né? Então, eu sou muito grato a Deus, tô muito em paz, tô muito tranquilo. Não vivo, assim, aquela política do radicalismo, né? Tento não levar problemas para casa também referente à política. Não é fácil, né? Porque tem pessoas... Se as pessoas nos decepcionam, imagina um político, né? Então, e ali dentro eu tenho um voto. Eu não posso dar com pouco, eu tenho voto para votar na Flávia e tenho voto para votar na Fernanda. Eu tenho que escolher uma. Então a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas tô muito em paz, muito tranquilo, muito convicto que o que vai acontecer ano que vem está na mão de Deus e o que acontecer a gente tá aí, né? Que legal. Muito o papel da Carol nisso. Aí na oração, né? Sim. Joelho no chão. Eu fico na retaguarda ali. Na verdade, desde o início sempre foi, como ele falou, né? E aí ele me perguntou, como tu queria, né? Que eu falasse. Ele me perguntou, disse, amor, o que que eu... Olha só, recebi um convite e tal, mas o que que tu acha? Olha, e eu não acho nada, eu vou perguntar pra Deus, né? Porque ele que tem que saber o que se é bom, se é ruim, né? Então, eu abri minha Bíblia, perguntei, Deus, é da tua vontade, Dudu, vir, né? Ser vereador, e isso é uma coisa muito importante, né, que as pessoas perguntem as coisas para Deus, claro, assim, é para fazer, não é para fazer, porque as pessoas, Deus sabe que eu preciso, mas ele quer ouvir da nossa boca, né? Sim, com então, certeza. Deus, é para ele vir ou não é para ele vir? Eu abri minha Bíblia, Provérbios 31, 23, seu marido será reconhecido na porta da cidade, onde, né, tomará assento entre as autoridades da sua terra. E aí eu falei, amor, eu tenho uma coisa pra dizer, Deus já falou comigo, que foi ele, eu tenho certeza, pode vir, tu vai ganhar. Né? Então, isso antes nem tinha se candidatado ainda. Aí depois, 15 dias depois, eu tive um sonho, e aí na mesma noite, ele teve um sonho também, que ele recebia a notícia que ele ganhava, né, pra confirmar a promessa. E em tudo, eu quero honrar a vida do Dudu, né, porque ele tem, tudo aquilo que ele falou, ele tem cumprido, né, e muito mais. Eu digo, eu sou fã dele, eu adoro olhar ele falando ali, né, como é que ele consegue falar tão bem assim, né, se expressar, ele se expressa muito bem. E uma coisa que eu admiro muito do meu marido é o caráter dele, né, que ele tem um caráter, assim, e um amor pelas pessoas, pelas crianças. Então, eu admiro muito essas qualidades nele e creio que ele tá ali realmente para fazer a diferença, enquanto as pessoas muitas vezes, né, se corrompem por coisas pequenas, né? Meu marido tá sempre ali, ele se posiciona com autoridade diante daquilo que ele vive, né? Que ele vive em casa, que ele vive com Deus, que ele vive com os amigos dele, porque eu creio também que os amigos podem dizer o mesmo que eu tô falando, quem convive sabe, a pessoa que ele é.
né? Um homem muito sábio nas palavras dele. E Deus dá muita sabedoria para ele, né? Se posicionar. Porque a gente sabe que não é fácil. E tem que ter coragem para se posicionar. Não é fácil Tem que tu ir na saber quem tu contramão. é, quem que tu realmente quer, quem que tu serve, senão a gente, né, as pessoas não se posicionam. Sabe que eu sou muito grato porque, de alguma forma, eu tenho conseguido dar uma resposta também pros evangélicos, né? Sim. Hoje, todas as sessões solenes alusivas ao dia do evangélico é nós que proporcionamos ali dentro. A banda da igreja vai lá dentro daquele ambiente que não é um ambiente muito saudável, né? Eu vi com os meus próprios olhos meus colegas vereadores, que eu tenho respeito por todos, né? Sim. Independente da questão ideológica, da questão de partido. A gente, como ser humano, como cristão, a gente tem respeito, mas tem situações que a gente tem que nos posicionar. Eu vi vereadores que eu nunca imaginei vi chorar na minha vida, que escutaram a pastora Baby cantando e choraram, né? Então, assim, de certa forma, a gente tem impactado a vida dessas pessoas, né? Talvez hoje a referência que eu sou pra Carol, talvez eu possa não ser para um outro colega vereador ou para um munícipe, né, da nossa cidade. Isso faz parte, né? A gente não consegue agradar todo mundo e nem queremos agradar todo mundo. E a gente vai ter oposições, né? Com certeza. Na nossa vida isso faz parte, é mais importante. Mas o meu maior medo, assim, na política era eu mudar. E hoje os meus amigos são os mesmos, o meu time de futebol é o mesmo. Eu quero falar, eu quero que tu fale depois desse o meu almoço de domingo, a gente não abre mão, é um domingo entre a nossa família e o outro domingo cada um vai para um lado. O outro domingo é eu, a mãe e meus irmãos. Assim, tem situações na nossa vida que é inegociáveis, não se negocia, entendeu? Até porque eu ainda tenho muita dúvida do que vai acontecer depois, né? Porque eu sou um servo, eu coloquei o meu nome à disposição, assim como eu vou colocar no próximo ano, né? O que vai acontecer, eu não sei, né? Mas lá na frente a gente vai começar a entender. Teve situações que aconteceu na minha vida que eu demorei 9 anos para entender, né? E aí hoje eu me pergunto, né? Se eu não tivesse vindo pra Cachoeira, se eu não tivesse aceitado esse desafio, se eu não tivesse colocado um ginásio de futebol, se eu não tivesse... Se não fosse Deus, essas coisas não estariam acontecendo, E né? nós falamos tudo isso em 9 anos e ninguém sabe das tuas dores, né, Dudu? Porque não foi nada fácil, Nada né? fácil. Só tu sabe as dores Nada que tu teve fácil. em todo aquele processo, né? E sabe que uma coisa Mas que... Deus ele já escolhe, capacita, ele já sabe, não, tu que é a pessoa certa pra essa situação. E sabe... Vou te convencer que é pra ti. Eu gostei de uma coisa que tu falou, Flávio, assim, eu não saio falando de Jesus, esse é o meu perfil. Eu não falo de Jesus pros meus amigos. Eu não saio ministrando, pregando sobre... Tem pessoas que me enxergam na rua que talvez nem saibam que eu sou evangélico e que eu me converti faz 18 anos. Imagina. Não sabem disso. Claro que de 5, 6 anos pra cá, hoje eu tenho uma vida de relacionamento com Deus, que por anos eu não tive, né? E facilita também o meu relacionamento com a Carol da maneira com que tá, muito saudável também. Mas assim, eu acho que o evangelho, ele tá cada vez mais fácil de tu falar de Jesus, porque as pessoas, a cada ano que passa, as pessoas estão com mais depressão, mais problema financeiro, Principalmente depois dessa da pandemia foi uma loucura, sabe? Então o nosso papel é esse, é falar de Jesus de alguma forma, e se a gente não puder falar de Jesus, nós temos que viver um pouquinho do que Jesus faz. Tem pessoas que vão escutar esse podcast e vão dizer assim, o Dudu e a Carol nem imaginava que iam na igreja, principalmente pela Carol, que não, eu já tô mais na rede social, as pessoas me conhecem mais, mas a Carol começa a falar de Jesus, as pessoas ficam assim, ó. Entende? Desde a voz mansa. Bonitona, arrumada, com cílios. Tu é crente? Que eu falo assim, né? Teve um pastor lá no nosso podcast e ele disse assim, não, a gente quer falar, porque a gente olha assim, até às vezes as redes sociais não é tanto assim de cristão, mas assim, eu não tenho muita aparência de crente, mas eu sou. Tipo isso, né, Carol? Isso Dá aí. pra ser crente e você vai lá, tem o templo do Espírito Santo, né? Deus quer ver a gente bem linda. Né? Eu sempre gostei, né? Sempre fui muito vaidosa, mas com Jesus ele deixa a gente mais. Eu Melhor acredito ainda, que é Tá algo dentro, que só vem. pra fora, né? Exatamente, Exatamente, vem de isso. dentro, né? Nós vamos falar do futebol. Não podemos passar Vamos esse ter podcast que falar de sem futebol, falar né? do futebol, né? Não sei a Carol, Não, eu mas tenho é até um nossa paixão. testemunho pra contar do futebol, gente. Do casamento com o futebol. Eu acho que esse aí as pessoas nem sabem, a maioria não Conta, sabe. Começa por aí, que tem Eu vou vontade de deixar ver ela aqui. contar pra ela Eu vou tirar isso do contar. coração Eu vou dela. contar. Mas a gente quer. Bom, a gente vai fazer a perguntinha depois, né? Do Vai. time. Tá. Agora, há poucos dias, a gente comemorou 9 anos de relacionamento, 6 anos de casado. Isso mesmo. E aí nós estávamos lembrando do dia do casamento, né? Do civil. Eu disse, olha, eu queria muito casar e te amava muito. Senão, se fosse outra pessoa, eu não tinha aceitado. Nós casamos no civil
E eu tive que fazer a bênção, que ia ser no outro dia, porque tinha jogo do Elite. Cada um com as suas prioridades, tinha né? jogo do Elite. Aquele dia era uma semifinal, não sei o que era. Ele disse, amor, não dá pra ser hoje, porque hoje é o dia. Eu não tenho... Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Aí o que a Carol fez? Tá bom, amor. Fui toda arrumada. Aí eu tive que fazer no outro dia, né? Sem a maquiagem, que tava, né, toda produzida pra aquele dia. Por causa do Elite. E desde o início ele disse, o Elite é o meu amor também. É o amor pelo Elite. Então eu disse, eu não vou não vou fazer oposição com o Elite, né? Sim. Então eu disse, vamos incluir ele. Na verdade, eu soube negociar. Né? Eu comecei a minha fala aqui testemunhas. dizendo que eu sou apaixonado por vendas. E vendedor tem que saber negociar. O que eu fiz? A minha proposta. Eu caso, mas tu vai no jogo do Elite? Deu certo. E eu queria casar, então eu queria Eu casar. falo pra todas as mulheres. Não briguem com a bola e nem com o time de futebol. Facilita. Isso aí. Quando eles gostam de futebol, deixa. Tá jogar, ótimo. Eu falo pra todas as mulheres Assim- isso, porque elas brigam às vezes, né? Isso aí. Assim, lá em casa, aí tem jogo, tudo bem, não tem problema. Hoje eu já fico feliz, eu tenho os meus momentos com Deus também, já faço. Então, e não tem, ele ama isso. Como é que eu vou me opor ao que ele adora? Né? Então, não, ele adora jogar futebol. Mas é muito tremendo, assim, as coisas que Deus faz, né, no futebol. Porque eu também tenho experiência com Elite, apesar de eu nunca ter Bastante. torcido pelo Elite. Nunca torci pelo Elite também. Ainda dá tempo. É muito louco, né? Porque eu me lembro, assim, quando eu era casada com o Edmar, várias vezes o Elite convidou ele pra jogar. E um dos motivos que ele sempre nunca aceitava, porque ele dizia pra mim, Flávia, o Elite nunca vai chegar. Porque os guri gostam de festa, de beberagem, de coisa, eles nunca vão chegar na final. Só. E eu acho que ele tinha razão, né? Eu acho. Tinha muita razão. Demoramos 12 anos pra ganhar, né? Daí eu me lembro, Dudu, que o Nandi... Qual foi o primeiro ano que o Nandi foi treinador do Elite? 19. Em 2019? Isso. Foi o primeiro ano que ele foi treinador. Isso. Tem certeza, não foi 18. 19. Tá, então em 2018 vocês foram pra uma semifinal com o Bahia. E perdemos. E perderam. Eu me lembro que naquele dia desse jogo de 2018, olha o que aconteceu. Era pra vocês ter ganho. Naquele dia. Eu tive uma briga com o Edmar, não sei por qual motivo, uma briga boba assim. Ele acabou indo pro jogo antes de mim. E eu fiquei em casa, me ajoelhei e pedi perdão pra Deus. E nisso, no que aconteceu, Deus virou o jogo. Aí eu fui pro jogo, acabei pedindo pro Fábio me levar pro jogo e eu fui no jogo. Quando eu cheguei no jogo, o Edmar já tinha feito um gol em vocês. E Deus disse pra mim, eu não ia dar vitória pra eles, mas por causa da tua oração, eu vou dar a vitória pro time do Bahia. E aconteceu. Mas Deus me disse uma outra coisa. O ano que vem, o título é do Elite. Eu me lembro Foi muito disso claro isso pra mim. Foi, eu me lembro. Eu me lembro muito claramente disso. E eu disse, que loucura. Aí o Nandi assumiu o time de vocês. E quando o Nandi assumiu, ele sempre mandava, não sei se ele mandava pra ti, mas Sim. pra mim orar Sim. pelas pessoas, Sempre porque ele mandava. faz um trabalho evangelista também. E eu disse, irmão, pode ficar tranquilo, porque esse ano o título é de vocês. Eu falei isso, ele tava recém montando o time. É. Eu lembro Mas eu até nem do teu sabia. vídeo. Hã? Lembra do teu vídeo? Aí tudo aconteceu e realmente, né, vocês acabaram... Teve uns problemas no final, tudo, mas vocês acabaram tendo o título, né? Sim. Ainda foi muito melhor, né, Dudu? Porque vocês ganharam 2 anos consecutivos. 3 anos. 3? 3 anos. Uhum. Ganhamos Olha 19. que a minha oração vale, Dudu. 19, 20 não teve, 21 e 22. Meu Deus, não sabia Em desse 3 detalhe. anos nós perdemos um jogo só. Então fala um pouco desse futebol aí. Como que foi montar o time? Como que é a questão do montar um time? Agora eu vi que o Lucas participou do salão e ele montou o Chacha dele, Chacha, que aham. jogou na terceira divisão. Eu pude conhecer o menino que é o Maurício. Meu Deus, eu me encantei com a agilidade. Eu disse pra ele, Eficiência. com a eficiência dele, porque eu precisei de um negócio. Na hora ele fez pra mim, eu fiquei encantada. Como é montar um time, né? Ter um Essa time, paixão começa pelo pelos futebol, né? amigos. Conta um pouco assim, como que é a história do Elite. Não, funciona assim, ó. Eu fui criado no meio de uma turma de malucos. Os meus amigos sempre foram malucos, assim, irresponsáveis, não queriam nada com nada. Nós só queria jogar bola. A minha turma de amigos nunca foi muito de estudo, fazer cursinho, nada disso. O que a gurizada gostava, de tomar um trago, de ir pra noite, isso eles gostavam bastante. E vou fazer aqui uma consideração, eu tenho 37 anos e eu nunca bebi. Eu era o patinho feio da turma ali. Eu saía, ia pra uma noite com eles ali, mas eu não bebia. Porque eu tinha o sonho de ser jogador profissional Sim. naquela época, sabe como é que é. E aí, os guris montaram um bloco de carnaval, que era os aliados. Cara, o que tu imaginar eles fizeram na vida, né? Terminaram festa de carnaval, botaram fogo Eu em me lembro clube, dessa o que tu imaginar eles fizeram.
Eles eram, assim, são meus amigos, mas eu me incluo junto, porque eu fazia parte, né? Nós éramos irresponsáveis, assim. E aí chegou um determinado momento, 2007, que eu jogava no Madureira, o Ike jogava no Madureira, o Pessolano jogava no Navegantes, nós estávamos sempre junto. E domingo cada um tava num time da Várzea jogando bola. Só que eu nunca confiei na responsabilidade dos meus amigos. Eu sempre fui um cara mais responsável, assim. A minha mãe era sempre em cima, né? E um dia eles vieram com essa viagem. Cara, vamos montar um time de futebol. Eu digo, mas que time de futebol, cara? Vocês conseguiram montar um bloco de carnaval, vocês terminaram com o carnaval de vocês. Vocês querem montar um time de futebol. E o nosso time, o Madureira, era um dos melhores times naquela época na cidade, né? E se eu tô fora, eu não vou abraçar isso pra vocês. Não vou. Não vou fazer isso. Resumindo, um foi falando com o outro e começou a sair do papel. E eu já comecei a ficar com ciúmes, porque eu já não tava perto deles, porque eles que estavam organizando. Eu não fiz parte da montagem do Elite. Eles que, tipo assim, vamos. Aí quando teve o primeiro jogo, o primeiro ano, eu tava ajudando eles. Mas até eles tirarem do papel, fazer estatuto, pegar um advogado, pegar um contador, porque não é tão simples assim. Quando eu vi, opa, vai dar certo, porque qual era a minha dúvida? Nós estávamos jogando num time bom, né? E eu tinha alguns amigos que jogavam nos times que já eram mais ruinzinho. É muito fácil eles saírem de lá pra querer montar um time. Mas o Madureira vai brigar pra ser campeão, tá sempre competindo. E eu queria estar na briga pra ser campeão, né? Resumindo, todo mundo saiu dos seus times. Todo mundo. E nós montamos o Elite. Só que o Elite era o quê? O Elite era um time que não brigava pra ser campeão. O Elite, nós montávamos um time... Os guri brigavam no jogo, incomodavam no outro. Tinha sábado de noite, tinha uma festa, eles iam pra festa, tomavam os tragos e ninguém brigava pra ser campeão. E aí o Edmar tava certo. Porque pra nós o time era uma desculpa pra domingo nós estar juntos, né? E aí quando chegou 2017 por aí, eu e o Antônio... Porque o Felipe Killian, lá do Pavim Killian, ele é o presidente desde o início, né? Ele tá no estatuto, não troca o presidente, né? Ele é o 01 do Elite. Eu e o Antônio começamos a entrar mais dentro, assim, do projeto. Nós nunca tínhamos pago jogador, nunca trazia jogador de fora. Pra nós, o que os guris queriam era... o trago depois do jogo. A brincadeira, a resenha, o pagode. Só que eu sou muito competitivo. E esse negócio de cerveja depois do jogo, pra mim, não me apetece. Não é o que eu gosto. Eu gosto e eu sou sanguíneo. O meu temperamento é de sanguíneo. Eu sou competitivo e nós começamos a organizar a casa. Botar ordem. E o Antônio não é da nossa turma. O Antônio não ajudou a fundar o Elite. O Antônio é de uma outra geração. É da geração do Edmar, dos amigos dele. O Antônio nunca comprou a nossa ideia. E o Antônio, lá por 16, 17, ele jogou o ano no Elite. E virou uma cachaça, assim. Virou um vício nosso, sabe? Porque nós precisávamos de um cara mais sério. Porque a nossa turma ali, nós mal se respeitávamos, né? E o Antônio chegou e disse assim, não, parei só um pouquinho. O que vocês estão precisando? Um patrocínio. O Antônio já trabalhava na época no Sicredi. Então precisava de um cara mais pensante ali também. Porque nós éramos peão, nós ia... o que tivesse que fazer, janta, rifa. Eu me lembro que nós pagava, quando nós éramos piá, assim, nós vendíamos as rifas na frente do Tischler pra pagar a inscrição no campeonato. Porque ninguém trabalhava naquela época, né? E as coisas começaram a acontecer. Aí eu criei um sistema ali dentro do clube de dividir a administração do futsal e do campo para dar mais responsabilidade, porque eu falei algumas vezes, os guris eram meio irresponsáveis nesse sentido. Então, hoje, dentro do Elite, nós criamos uma diretoria onde todo mundo ajuda, a empresa de todo mundo está dentro do fardamento. Hoje nós somos o atual tricampeão do município. O Edmar, eu vou dar um exemplo, assim, por isso, muito em Deus isso. O retorno não, porque o Edmar nunca tinha jogado no Elite, mas a vinda do Edmar pro Elite, a vinda do Nandi pro Elite, depois de tudo que aconteceu, Deus estava dentro daquele negócio, né? Independente do troféu, independente se nós fôssemos campeão ou não, mas assim, foi um ano muito diferente pra mim, principalmente, porque existia uma rixa entre o Elite e a turma do Nandi. E o Nandi comprou a ideia e veio treinar o Elite. Então ele comprou uma briga lá na comunidade dele por nós, mas ele entendeu que em Deus era pra ele estar ali, sabe? Tipo assim, a gente resolveu uma situação que talvez se ele não fosse treinador do Elite, hoje ele é o treinador que mais venceu no Elite. Foi bicampeão pelo nosso time, né? Então, assim, eu falo do Elite com muita propriedade
porque eu me sinto um pouco dono do Elite, sou mesmo, os meus amigos, junto comigo nós somos dono, né? Hoje, esse ano, o Elite colocou no Sub-15, depois de muito tempo, o Elite nunca teve categoria de base, já botamos um Sub-15, vamos disputar um Sub-17 através de um outro diretor, que entrou esse ano na diretoria e abraçou isso também, né? Sexta-feira, sem ser nessa, na outra, já começa o futsal, estreamos com vitória no campo, então assim, hoje eu posso dizer que o Elite, ele virou uma referência no nosso município na questão de organização. Continua tendo a cerveja? Continua. Continua tendo um pagode? Continua. Mas o nosso objetivo é ser campeão, né? E o mais engraçado, assim, que eu comento, é que fazia 40 anos que em Cachoeira não tinha um tricampeão consecutivo. E o Elite conseguiu isso, né? E se nós nos tornarmos esse ano tetracampeão, vai ser a primeira vez na história que um clube foi 4 vezes campeão consecutivo. Aí tu imagina, aqueles meus que tinha um bloco de carnaval, colocar o clube na história, que talvez, tomara que demore bastante tempo, né? Mas daqui a um pouco a minha filha, os meus netos vão estar contando que o pai dela foi diretor de um time que foi 4 vezes campeão. Que não é fácil de ser campeão imagina 3, 4 vezes, né? Então, essa é um pouquinho da história. E agora já tá começando as organizações pro Elite, já começou de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Mas o futebol é algo que conecta pessoas, né? Eu sempre digo o esporte em si, né? A gente já vem de uma família de esportista, né? Então a gente também é apaixonado pelo esporte, assim. E agora, essa semana, a gente veio pra Cachoeira, e aí eu fui no jogo do Lucas, assim, ouvi falar, assim... A Rafaela tá ali atrás, gente, só fazendo piadinha com a gente. Porque a gente se apaixonou por futebol por causa da Rafaela Vieira da Cunha. Todo mundo vai ouvir isso. Foi o contrário? Não! Foi você mesmo. E claro, daí a gente já vem de uma família esportista, os guris, né? E eu tava na arquibancada e ouvindo todo mundo falar o Cantarelli, o melhor jogador, o Cantarelli. Ele tem 18 anos, né? E ele é bem focado no esporte também, assim como o Matheus. Eu dei até entrevista aquele dia. Como mãe, né, assim. Eu vi um pouquinho. E foi tão legal, assim, que daí o pai pôde jogar com o filho, né, que é um sonho de todo homem, daí eles também, os dois deram entrevista, foi uma coisa muito legal, assim, né, eles realizarem aquilo. Apesar de ser a 3ª divisão, mas agora foram pra 2ª, então é muito emocionante, né, o futebol traz essa emoção. Sabe que a história da Xaxa é muito parecido com a do Elite. A gente vê, até porque a gente tem muitos amigos em comuns ali, né. Eu virei até sócia do time. O Cantarelli, ele trabalha ali com o Felipe, né, o Felipe é o proprietário. Então, o Xixo, que eles falam, que é a Xaxa, né, o Xixo é um dos amigões ali da galera, um queridão, assim, ele é o que o Felipe é pra nós. Ele é o queridão, boa praça, se dá com todo mundo. E aí começa a trazer gente. E aí os malucos começam a acreditar no projeto. E aí daqui um pouco já tá na 2ª divisão ano que vem. Daqui um pouco tá na 1ª divisão. Por que não? Entende? Está organizado. Eu vi o vídeo deles ontem de noite, entregando os troféus lá na Ubra, tudo fazendo. É exatamente o que nós fazíamos, entende? Só que hoje o Cantarelli tem 18. Quando ele tiver 37, ele vai estar no podcast dando entrevista, dizendo que de vez em quando ele tira um pouquinho de dinheiro do bolso pra pagar um jogador. A mulher não gosta. É assim. É que o Lucas vai ser assim. O Lucas é empreendedor. É isso aí. Ele é bem visionário, assim, sabe? Eu vejo. É isso aí. O João Pedro também gosta. Agora ele vai jogar sexta. Ele disse: amanhã é o meu jogo. Eu tenho que ir. Vou estar em Cachoeira, né? Daí vou no jogo também. Isso então, aí. Mas tem que estar perto. É muito, muito legal a questão do esporte. O Dudu sempre fala: eu quero incluir a Liz, mesmo sendo menina, né? Na questão do esporte. Porque trabalha muito a questão da competitividade, assim, de saber. Perder também, que a gente sabe que não é fácil, né? A criança ali já tem que... Ele disse, não, eu quero ensinar ela, assim. Agora a gente colocou ela na ginástica olímpica agora, ela tá bem faceira, né? Mas ele leva pra quadra. E ela é competitiva que nem o Dudu, né? O esporte é muito bom. Eu vejo, assim, ó, a maturidade do meu filho, sabe? Porque desde pequenininho tá no futebol, desde os 4 anos. Hoje tá com 18 anos também. Ele tem uma maturidade que muito homem de 40 não tem. É uma coisa doida, assim, que eu fico impressionado, assim, com ele. E eu vejo que isso é do esporte, assim, que isso traz o esporte, traz... Sabe que o futebol, eu falo futebol porque foi o que a gente... Eu, por exemplo, eu morei em Caxias em 2003, antes de morar lá pra gerenciar a Lebes, eu morei embaixo... Bom, pra ti não é novidade, né? Eu morei embaixo da arquibancada lá do estádio do Juventude. Passei um frio danado lá, assim, ó... Passei bastante, nunca passei fome, graças a Deus, mas assim, a estrutura do clube era muito ruim naquela época, sabe? Só que o futebol, o esporte, ele te proporciona isso. Hoje,
hoje eu digo, há 10 anos atrás, eu já me sentia preparado para qualquer desafio. Se me colocasse numa loja em qualquer lugar, eu ia, sabe? Eu participei de inaugurações de ficar um mês, por exemplo, em Barão do Triunfo. Gente, vocês não sabem o que é Barão do Triunfo. Não. Tipo assim, umas coisas assim, ó, e tu vai lá e tu te sai bem, porque tu gosta de pessoas. E o desportista, ele tem muito isso, entende? Então por isso que eu quero criar a Liz, inserir ela perto de pessoas, perto do projeto social, perto de alguma escolinha, pra ela sentir um pouquinho o que a gente sentiu, né? Pega o exemplo do Matheus. O Matheus com que idade que ele foi pro Inter? 7 anos? 8 anos. Imagina a maturidade que esse cara tem hoje, entende? Muito, Dificilmente, ele me dá aula. dificilmente alguém que tá jogando com ele tem a maturidade que ele tem. O cara saiu com 7 anos pra jogar bola, o cara, eu falo como se fosse né? Mas era um menino que tinha um sonho, que a mãe abraçou o projeto, que o pai abraçou o projeto, então não tem como não dar certo. Pode ser no futebol, não deu certo no futebol, beleza, mas vai dar certo em outro lugar, pode ter certeza. E hoje até a avó do Lucas, a Marli, ela me mandou mensagem pedindo umas fotos dele, que ela queria postar algo, que ela é do CEPERS, ela faz parte ali da educação, e ela disse que querem, né, que um dos projetos do Estado é tirar a educação física das escolas. Isso mesmo. E ela diz, eu quero que tu me mande as fotos, eu vou escrever um texto, porque muita gente olha, né, muitos políticos eu acho que olham também, e ela escreveu algo muito importante ali, falando do esporte, né, porque o esporte tira o adolescente das drogas, tira da rua, Isso aí. né, faz ter foco, disciplina, Sonho. faz ter sonhos, essa competitividade saudável, né, que é boa, que não é ruim. Então ela escreveu um texto, foi muito bonito que ela escreveu e botou as fotos dele e ele como referência, porque o Lucas foi um aluno de escola pública. E ele teve um professor de educação física dentro da escola ali do João Neves, que eu falo até hoje, assim, esse professor foi algo que o Lucas nunca mais vai esquecer o que esse cara foi na vida dele. Verdade. Porque eles formaram até um time para ir para os campeonatos de colégio, e eles formaram até um time, assim, Copeiros era o nome, eles ganharam tudo, do basquete, do vôlei, handebol, futebol, e foi um projeto lindo, assim, em 2 anos, e ele mudou a vida daqueles meninos, e do Lucas foi também, por mais que ele viu na nossa vida, no tio dele, no pai dele, essa coisa do esporte, de serem esportistas e também jogarem, né, futebol, ele teve também na escola alguém que amava aquilo que estava fazendo, sabe? Então, o esporte, a gente precisa falar sobre o esporte, como tu disse, precisa investir no esporte, investir nesses projetos. Ontem, quando eles estavam entregando os troféus, eu vi várias pessoas que têm projetos sociais em Cachoeira hoje, né, que eu não sabia, e fiquei sabendo ontem ouvindo ali pelo ZK, né, Esportes, ali, que eles fazem a transmissão. Também é importante isso, assim, a gente saber se informar as pessoas que existe isso, né? E eu acho que esse pode ser também o teu papel dentro da política, assim. O primeiro time que eu disputei em um campeonato municipal foi o Gauchinho, do falecido Seu Negrinho. Eu não me lembro da minha mãe, do meu pai, já eram separados, de me dar dinheiro pra eu levar numa viagem. E não era jogo aqui. Nós jogávamos em Caçapava, Rio Pardo, Dona Francisca, onde vocês imaginarem. Eu não me lembro. Alguém fazia por aquelas crianças, né? E hoje eu me sinto na obrigação de fazer. Porque o primeiro projeto que eu abracei, vou falar em valores porque é um dinheiro público, né? Eu consegui já 80 mil reais para estruturar o projeto do Gauchinho. Então, assim, daria para eles comprarem tranquilamente 1.500 camisetas lá. Compraram bola, colete, o que vocês imaginarem, eles compraram, né? Então, assim, eu me sinto na obrigação. O Gauchinho foi o projeto que eu abracei, justamente para entregar um pouco para a sociedade o que me entregaram há 30 e poucos anos atrás, né? Então, eu não abro mão disso, entendeu? Tem o projeto São José hoje, que eu ajudo também. Tem o projeto da ACJ, que é do ciclismo, que eu ajudo também. Então, assim, são situações que Deus vai nos proporcionando, né? E proporcionando essas pessoas de conhecerem nós. Eu fui agora fazer da segunda etapa do Gauchinho. Eu não consegui falar, comecei a chorar, porque eu me lembrava do ônibus com os meus amigos. Acredito. Quando nós íamos viajar, a primeira vez que eu viajei pra jogar uma competição de futebol, que era futebol 7 na época, foi com o Gauchinho. Então, assim, depois de tantos anos, tu poder retribuir, né? Então, não... Inclusive, ano que vem eu vou fazer uma rua. Tem uma rua aqui lá na Promorari que eu quero... ela não tem nome ainda. Eu quero colocar o nome da rua alusiva ao Seu Negrinho. Que era ele é o mentor, assim, foi ele que fez o Gauchinho em Cachoeira. É interessante também a questão que a mãe do Dudu, minha sogra, sempre fala, né? Como foi importante
quando ele era pequeno, né? Tu e o Antônio, que ela sempre falou da questão, né? Da tira das drogas, não que usava as drogas, mas... Mas não deixa ir pra esse caminho, né? Isso. Exatamente, que ela sempre diz, olha, se vocês Disciplina. querem ser atletas, serem bons atletas, vocês não podem beber, vocês, né? Então, isso é uma das coisas também que fez com que o Dudu e o Antônio nunca tivessem, né? Ido pra esse bebido. lado, né? Exatamente, então isso é uma coisa bem importante já. E ela também sempre incentivou muito também, né? Ela Aham. sempre comenta, então. E ela torce, grita. Hoje já não consegue muito, né? O marca-passo não deixa mais. Não, mas é incrível, fazia muito tempo que eu não assistia jogo. E daí a gente foi agora terça, eu falei, ai, senhor, hoje eu já voltei a ser a Fernanda, porque a gente grita e tem aquelas emoções, aqueles sentimentos. Eu tava tão em paz. Não, e a Mas é uma Liz, coisa muito a Liz é saudável, assim muito com o bom, Inter, né? né? O Dudu, a Liz era... Logo que eles nasceram, ela já era sócia colorada. Ele já, olha aqui, Ela ó. nasceu- Ela tava na UTI. Esse, olha aqui que eu fiz uma carteirinha de sócia colorada. Porque agora no hospital a criança nasce e no outro dia tu já faz a certidão de nascimento, Sim. né? Saiu a certidão e eu na sala de espera ali tudo. Eu vou associar ela no Inter. Tirei um print, mandei pro Inter. Então, desde o primeiro dia, o segundo dia dela, ela é sócia colorada. Pago 5 pila por mês. Que legal. Imagina. E ela vai, adora ir Eu nos sou jogos do colorada também, Inter. mas também. Ela adora ir nos jogos do Inter. Adora. Adora. Ela diz, em Adora. seguida ela pergunta, eu sou colorado. Ai, que lindo. Sou Converti colorado. também, viu? Viu? Ela era essa aí gremista. também. Ah, Mas não também era fiz esse muito... feito. Não vou falar disso, mas eu também já fiz esse Foi feito. uma dos pedidos pra casar, né? Ele me pediu em namoro no dia do jogo do Inter. Vamos alinhar as coisas aqui, ó. Ele me levou no Fiquei aqui. Beira-Rio pra me pedir namoro. Isso mesmo. Então não tinha como não virar virar. colorada, né? A Ah, nossa coisa linda a história história de faz vocês. parte. Coisa linda tudo que a gente falou aqui. Acho que vai ser bem relevante para muitas pessoas conhecerem vocês mais de perto, mas, né? Quem são realmente o Dudu, quem é realmente a Carol, quem é esse casal, os pais Todo o da trabalho Liz. que tem por trás de tudo que vocês fazem e principalmente esse alicerce em Deus. As pessoas vão vir vão ver isso muito, não é só de falar, ele realmente existe, as experiências existem, né? Isso que é o mais legal. Mas pra gente encerrar, que nós vamos encerrar já. Já deu 1h45. Antes do encerramento, eu queria agradecer vocês e queria honrar vocês também pelo trabalho que vocês têm feito. E desde o início da nossa história também, vocês foram muito especiais também, com cada palavra, com cada oração. Que isso alegra muito o coração da gente, saber que tem pessoas que torcem, que gostam da gente, que oram pela gente, que se alegram com as conquistas, que se alegram, né, que estão junto ali, que também lutam em oração nos dias difíceis. Isso são poucas pessoas, né, que a gente pode contar, assim, não é em qualquer esquina que a gente acha. Então, eu quero honrar e pedir muito que Deus abençoe a vida de vocês, né, que vocês continuem capacitando cada vez mais, né, para que vocês possam abençoar muitas outras pessoas com a vida, com o chamado que vocês têm, né, com esse dom que Deus deu para vocês, né, essa comunicação. A gente quer fazer um kiss com vocês, mas eu vou começar com a Carol, depois a gente Pode pode fazer fazer. com o Dudu. Isso. Quer fazer com a Carol? Não, pode fazer. Posso fazer? Tô te emocionada? Pode fazer. Não tem como, né? Então, vou fazer um kiss que vocês vão ter que dizer uma palavra. Eu vou falar algo e eu quero que vocês respondam com uma palavra ou o que vier, a primeira coisa que vier à cabeça. Tá, Carol? Eu vou começar por ti. Deus. Alfa, ômega, princípio, fim, aquele que é, que era, que há de vir. Não existe Uma uma palavra palavra. só. Não existe uma palavra. Ele uma é. palavra só. Ele é. À cabeça, eu vou Ele falar. é. A igreja. Tudo. A célula. É um propósito. O casamento. Aliança. A tua filha Uma benção. e o Dudu. Minha benção. Meu abençoadinho. Ai, que lindo, né? Assim, é bom a gente ouvir essas coisas e a gente também ter essa reflexão, né, de quando que vem à nossa mente, né? E outra coisa, assim, que tudo que a gente falou aqui, eu sempre falo pra todas as pessoas que vêm no podcast. Me traz à memória o que me pode dar esperança. A gente reviveu momentos aqui que eu creio Bah. que deve ter mexido muito dentro do coração de Fazia vocês. tanto tempo que eu não falava sobre isso. E aí tu vê assim, os frutos de tudo, né? E tu sabe que sempre quando eu conto um pouquinho da minha história pra algumas pessoas, eu conto como testemunho. Sim. Porque era pra acontecer exatamente o que aconteceu. Tanto comigo quanto com vocês, era pra acontecer, né? Verdade, é verdade. Então vamos contigo, Dudu. Só com uma palavra? Vou Vier tentar. na cabeça, Tá, melhorou. tá? Tá bom. Teus negócios.
Meus negócios. Tuas lojas, os negócios que tu tem. Oportunidade de transformar vidas. O Elite. Um vício. Cachoeira do Sul. A minha cidade. Deus, Tudo. a tua filha A maior bênção da minha vida. e a Carol. O amor da minha vida, a pessoa que me transformou. Ai, Coisa linda. Agora dá pra falar 2 palavras agora. Tá, também é o amor É que da tu minha vale vida. muito, né, Carol? Tu É. é o ouro, tu é tudo, né? Coisa linda ouvir isso. Coisa linda, assim, que Deus continue usando vocês, abençoando vocês. Podem sempre contar com as minhas orações, com certeza, porque apesar da distância, vocês estão aqui dentro, muito forte dentro de mim. Sou muito grata pela tua vida, Dudu. Só Deus sabe quanto eu sou realmente grata por tudo que aconteceu, por tudo que eu vivi. E eu me lembro que teve várias vezes, assim, a gente teve várias conversas e que eu dizia pra ti, Dudu, só suporta. Só suporta. E que Deus vai ajustar tudo, só suporta. E eu me lembro que as coisas foram acontecendo até que hoje tu é, né? E tá se tornando e vai ser cada vez maior aqui. E tu também, Carol, que tu continue sendo essa mulher abençoada, que abençoa outras mulheres e que cada vez mais Deus te dê mais graça e mais sabedoria pra te fazer isso mais ainda. Amém. Só gratidão, Amém. só quero agradecer. Eu disse pra Tatá que esse podcast ia ser emoções, risadas, falar coisas boas, mas principalmente dessas experiências, assim, das pessoas saber. A gente não precisa estar junto diariamente, mas quando Deus une, né, conecta verdade. pessoas, né, traz uma aliança e bota a gente no compromisso, né, principalmente em oração, ou traz os sonhos, vai orar por essas pessoas, as coisas se cumprem, né, então eu creio que a gente tem essas experiências. Acho que as pessoas vão amar de ouvir esse podcast, a gente vai fazer as pessoas ouvir, vamos, né, fazer isso viralizar em Cachoeira do Sul, porque essa história é incrível. É verdade. Então que Deus realmente abençoe vocês ricamente. Quero agradecer também, né, pela oportunidade, agradecer a Carol em fazer parte do podcast também, da minha vida, né? Agradecer vocês. Sabe que quando eu convidei vocês pra tomar aquele café lá na Câmara, o clima é o mesmo. É. Parece que a gente tá um dia depois do café, né? Isso. Então que Deus possa usar vocês, né? De alguma forma, que pessoas possam ser transformadas tanto no podcast, quanto as pessoas que vão estar escutando depois, né? Porque eu creio que Deus, ele capacita as pessoas, né? Eu jamais imaginaria em ver vocês duas num podcast, mas se Deus colocou vocês aí, é porque existe um propósito, né? Sim. É porque existe algo de Deus aí. Então que Deus possa capacitar cada vez vocês, né? Amém. Que vocês possam ajudar muitas e muitas pessoas. E quando quiserem nos convidar de novo, a gente vem. Com certeza. Então Muito tá, bom, então. obrigada. Foi maravilhoso o nosso podcast. Valeu. Valeu.